Merci. Obrigada. Aplaudimos para a glória de Deus. Aplaudimos para a glória de Deus. Eu já te disse. Uma das coisas que Deus gosta é barulho. Se nós fazermos um pouco de barulho, Deus vai se alegrar. Porque estamos aqui para agradar a Deus. Estamos aqui para alegrar o coração de Deus. E eu estou a crer com todo o coração. Se Deus está alegre, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Meus respeitos ao visionário. O visionário com o casal pai da nação que tocou uma casa. Aos servos de Deus nós vimos. Muitos servos eu não conheço o nome, mas ouvi o reverendo Papá Mies Antônio. Ele não é apenas pai da nação, mas ele é meu parente. Ele é meu parente e saímos da mesma casa. Eu, quando me apresentam pai, as coisas estragam. Porque eu conheci o Papá Mies Ndombele quando era muito jovem. Muito jovem, por baixo de 18 anos. Hoje já é um grande pai. Bem, amado, estou aqui de pé para chamar o segundo pregador. A dimensão que a mega conferência está a ir. Por isso é que houve uma organização interna para que as lapiseiras e algumas folhas passem, para nos ajudar a apontar. Porque é muito forte. Eu quero repetir. É muito forte. Não, você não me ouviu. Eu quero repetir. Esta mega conferência é muito forte. Você deve escrever. Bem, amado, diz que começamos domingo. Está mesmo a mostrar que é uma conferência. Porque se estamos na convenção é outra coisa. Os nossos cultos da igreja é diferente. Mas essa é uma outra conferência que está a pegar a dimensão da vida dos servos de Deus. É um uau. Diga, é um uau. Eu quero chamar. Aleluia. Eu quero chamar. Deixa eu falar mais uma vez ao visionário, obrigada. Porque para eu ficar de pé, eu disse, não vou conseguir. Ele disse, aquele instante não saiu, eu não vou se entender com você. Por causa da prova que eu acabei de passar. Deus me fez a graça, Ele me colocou ao lado deles. No lugar da morte eu tive a vida. Através dos pais me ajudaram muito. Os pais da nação. Eu quero chamar. Ontem de tarde eu lhe ouvi. Eu ouvi. Bem, amados, somos pregadores, mas temos que reconhecer os outros.
disseram que ele é escatólogo. Ele sabe as coisas do tempo do fim. Ele não é um pastor escatológico, mas ele é um doutor da escatologia. Eu quero chamar. Não, também sou como Deus, gosto de barulho. Não, Deus gosta de barulho quando eu estou a chamar. Quando eu estou a chamar. Não, eu quero lhe chamar mesmo. Quando eu estou a chamar, o nosso doutor, ele tem nacionalidade italiana. Ele é residente na Bélgica. Quando eu estou a chamar, ele é representante das igrejas C.A. na diáspora. Quer dizer que é o filho dessa casa. Ele é o filho da comunidade. Quando eu estou a chamar, ele é doutor. Ele também é formador na palavra. Faz o uau. Não, diz uau. Quando eu estou a chamar, nosso doutor Henri Cephas. Eu como a bola. A bola entrou na baliza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nazana esingo makasi. Bastante alegre Pona mokolo kitoko ya lelo. pelo este dia maravilhoso. D'abord na bandi epai ya tata na ngai ya molimo. Em primeiro lugar, começo no meu pai espiritual. Bala mingi soyi nazana Luanda. Várias vezes quando estou aqui em Luanda, Soki na ye na temple. quando eu chego aqui, Miss na ekendaka plus kuna na ngambo. o meu olho olha mais daí do outro lado. So na otala na ngambo. Quando eu olho lá do outro lado, Nazokanisa eu le fico a me passé. lembrar do passado. Batan oto pasana papa Roger. Tempos no qual passei com meu pai. Azali pamboli pona ngai. Ele é uma bênção para mim. Vraiment respect papa. Realmente muito respeito. Merci pour la opportunité et pesa melinga. Obrigado pela oportunidade que me foi dado On a pour partager parole de filles. para poder partilhar a palavra de Deus. Nasengi pe merci Agradeço também pour la père et réveil. o pai do revivamento. Nana sepelaka mingi kobenga ye vieillard. Eu gosto de chamar como ancião. Merci papa Muito obrigado, pai, pour la présence na yo. pela sua presença. Et puis nasengi merci na équipe E agradeço a equipa pour na musala kitoko bozo sala. pelo lindo trabalho que vocês estão a Merci fazer. na bandeko tuti na bango Europe. Obrigado aos irmãos que viemos da diáspora. Na pasteur na biso Dominique, Ao nosso pastor Dominique, fils de mon père, filho do meu pai, apôtre Achille, apóstolo Achille, docteur Didier. doutor Didier. Et merci na ba pasteur nyonso batiki ba église na bango. Obrigado a todos os pastores que deixaram as suas igrejas. Zamba pambola dino. Deus os abençoe. Toko fanda na biso. Podemos tomar os nossos assentos. Ok, nalingai to partager la transformation de gloire en gloire. Gostaria que nós partilhássemos sobre a transformação de glória em glória. Nakopesa définition ya gloire te. Não vou dar a definição sobre a glória. Parce que papa Roger apesa ki définition ya Porque o gloire. papai Rogério já deu a definição sobre a glória. Pasteur na biso Dominique apesa ki définition ya O gloire. nosso pastor Dominique também definiu a Et puis glória. na ba orateur nyonso balekaki. E todos os oradores que passaram. Naza sûr et certain que toza na notion nango. Tenho a certeza que nós temos a noção da glória. Alors nako préférer na kota mbala mona sujet na ngai to kende. Prefiro entrar logo no meu tema para nós avançarmos. Parce que lelo nako parler na tina ya sentinelle. Porque hoje falarei sobre o sentinela. Ozoloba nini pona butu. O que é que tu dizes da noite? La manifestation ya gloire. A manifestação da glória. Nakoloba ngo na fin ya message na ngai. Vou falar no fim da minha mensagem. Alors vous comprendre pourquoi nazui
le grand thème, la conférence Nabiso, Então vou entender por que eu achei melhor o grande tema da nossa conferência. Isaac Avot, Eu acabo. mais na recepla mingi na lobelantine a sentinelle. Eu gostaria de falar mais sobre o Ozolo sentinela. banini pona butu. Sentinela, o que tu dizes da noite? Alors rapidement, dokina mukanda ya Genèse chapitre 29, Rapidamente abrimos as nossas Bíblias, Gênesis capítulo 29, verset 22, seu versículo 22 puis na verset 25. até 25. Gênesis capítulo 29, 22 até 25. Nos levantemos para honrarmos a palavra do Senhor. Amen. Assim diz a palavra do Senhor. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó. E este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. 25. Chegou a manhã e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Porque me enganaste. Amen. Podemos sentar. Ok, nalingi na lobela mingi na tina ya message moko za doctrinal. Quero falar mais sobre uma mensagem que é doutrinal. Nalingi na parler mingi na tina ya eschatologie. Quero falar mais sobre a escatologia. Nalingi na expliquer moi muke na tina ya temps auto au passé. Quero tentar explicar um pouco acerca do tempo no qual Tozo estamos a passé passar. temps moko ya nuit. Estamos a passar um tempo ruim. Mais na kozwa tana meka ko expliquer dimension ya butu. Mas vou tentar explicar sobre a dimensão de uma noite. Alléluia. Alors, eschatologie, A escatologia ezali science mobimba. é uma ciência Oye ezali kolobela na tina ya makambo ekosalema na ntango na suka. que fala sobre os últimos acontecimentos. Mais professeur na ngai azala koyebisa ngai mbala mingi Mas o meu professor me dizia várias vezes, ya théologie o meu professor da teologia, ayebisaki ngai ete le terme eschatologie ele disse para mim, o tema escatologia euta na mukanda ya Jean chapitre 11 verset 24. vem do livro de João capítulo 11 versículo 24. Tango Marti azalaki koteya Yesu. Quando a Marta pregava a Jesus, Tango azoteya Yesu azoyebisa Yesu nayebi ki akosekwa. Ele pregava Mais Jesus. akosekwa na mikolo na suka. dizendo, eu sei que ele há de ressuscitar, mas vai ressuscitar nos últimos dias. Alors, eschatologie ebimaki na dialogue oyo ya Marti na Yesu. Então a escatologia surgiu na conversa entre a Marta com Mais Jesus. lelo nasepelaki kopona teste ya Genèse chapitre 29. Mas hoje eu achei melhor falar sobre Gênesis 29. Ezali histoire ya Laban, ya Léa, Rachel et Jacob. É a história de Labão, Lia e Jacó. Alors tozali à peu près na 11 000 versets oyo ezali koparle na ntina ya retour ya Christ. Temos quase 11.000 versículos que falam sobre o regresso do Cristo. Alors parmi les 11 000 versets, Entre os 11.000 versículos, teste oyo touti kotanga ezali kosala pe part na kati ya 11 000 versets. o texto onde acabamos de ler também faz parte dos 11.000 versículos. Eza teste moko eza merveilleux. É um texto muito maravilhoso. Yoka bien-aimé. Oi, sabe, amado? Bible ezoloba ete Jacob atravaillaki pendant 7 ans. A Bíblia diz que o Jacó trabalhou durante 7 anos. Et na 7 ans atravaillaki, Durante os 7 anos que ele trabalhou, travail na ye ezalaki mpona Rachel. o seu trabalho era para Raquel. Alors tango 7 ans esili, Depois de completar os 7 anos, Jacob a payé prix mpona o Rachel. Jacó pagou preço para Raquel. Mais quelque chose esalamaki pendant la nuit. Mas algo aconteceu durante a noite. Quelque chose se passaki pendant la nuit. Algo aconteceu durante a noite. Et na butu wana, E nesta noite, et tango Laban a organisé un grand fête. quando o Labão organizou um grande banquete, Abengisi ba invité. convidou todos. Abengisi bato ebele mpona koparticiper na fête Convidou wana. muita gente para participar neste banquete. Alors tango alingi apresente mwasi epai ya Então, Jacob, quando queria apresentar a mulher ao Jacó, Laban azalaki regarder plus du soleil. o Labão olhava mais o sol. Azozela soleil et se cacher Ele esperava o sol dormir mpo akotisa Leya. para poder fazer entrar ali. Et Bible A ezoloba Bíblia relata
ezalaki nde na butu era de noite. tangu Laban akotisaki Léa. Quando o Labão fez entrar a Lia, ou fez entrar a Lia, Et tango apresente pa ya e Jacob, quando apresentou ao Jacó, alors na mitunaka ba question na teste oyo. eu estou me perguntando tanto sobre esta passagem. Ndenge nini Jacob ayebaka te ke ba changer mwasi. Como é que o Jacó não se apercebeu que eles trocaram de mulher? Alors naza sûr et certain, Então eu tenho certeza, selon ngai, segundo eu nazo croire creio que Laban que o Labão, ayeba ko voiler Léa. ele soube cobrir a Lia. Alors Léa azalaki voilée, A Lia estava coberta, alors apresente ki epa ya e Jacob. dali apresentou ao Jacó. Jacob amonaki ete parce que azalaki na voile. O Jacó não conseguiu ver porque ela estava coberta. Mais tango tongo etanaki, Jacob a comprenait qu'il va changer moi. Mas quando amanheceu, o Jacó se apercebeu que eles trocaram de mulher. Amen. Alors, on est allé test touti kotanga. Esse é o texto que acabamos de ler. Nalingi na lobena tina ya Léa, nalingi na lobena tina ya Rachel. Gostaria de falar sobre a Lia e a Raquel. Et puis na kofanda moi muke na ba typologie. E vou me baseando um pouco nas tipologias. Après tokosuka na nuit. Depois vamos terminar sobre a noite. Yoka bien-aimé. Oi, sabe, amado? Léa azali ko représenter l'église. A Lia é a tipologia da igreja. Nakende mbangu pona attendre pensée na ngai. Nakende rapide pona Foi attendre muito pensée na rápido ngai. esse do meu pensamento. Léa azali ko représenter A l'église. Lia é a imagem da igreja. Rachel azali ko représenter Israël. A Raquel é a imagem de Israel. Alors Jacob azali ko typifier la personne de Christ notre Seigneur. O Jacó é a tipologia do Cristo nosso Senhor. Alors Laban azali ko représenter le Saint-Esprit. Então o Labão representa o Espírito Santo. Voilà où ezali sens. On a pesa na pensée, on a même libiso. Este é o senso do pensamento que eu trouxe para nós. Alors Léa Então a Lia, azalaki mwasi oyo azalaki fécond. ela era uma mulher que fazia filho. Azalaki mwasi oyo abotaki bana ebele. Era uma mulher fecunda que teve muitos filhos. Abotaki bana 9. Ela teve 9 filhos. Soki tolongoli Dina batikali 8. Tirando Dina, era 8. Alors bazalaki bana 9 oyo abotaki. No total eram 9 filhos que ela teve. Bon tokolo ba 9 tobakisi na oyo ya servante na ye. Podemos falar 9 acrescentando da sua serva. Alors Rachel na part na ye abotaki mibale plus 2. Raquel na sua parte teve 2 mais 2. Alors ce totali test oyo, Se nós aprofundarmos esse texto, ce que Léa azali ko représenter l'église, se realmente a Lia representa a igreja, alors Léa abotaki bana ebele koleka Rachel. então a Lia tinha mais filhos do que Raquel. Alors Léa azali ko représenter l'église. A Lia é a tipologia da igreja, Oyo aboti bana ebele pona nkolo. no qual nasceram muitos filhos para o Senhor. Yoka bien-aimé. Oi, sabe, amado? Aboti bana ebele pona nkolo. Nasceram muitos filhos para o Senhor. Alors Rachel Então a Raquel, azali ko représenter ela Israël. representa Israel, Oyo aboti bana me pona nation moko oyo eza unique. que nasceu filho mais sobre uma nação unida. Alléluia. Alors ce totali bana oyo Léa aboti, Se olharmos os filhos da Lia totali bana oyo Rachel e aboti, vermos os filhos da Raquel, tu vas remarquer quelque chose. fazem notar alguma coisa. Léa azali ko représenter l'église. A Lia que representa a igreja Ezali place Messie abotami. é o lugar onde o Messias nasceu. Ezali place le lion de la tribu de Juda bimi. É o lugar onde o leão da tribo de Judá saiu. Ah, na nzela ya Léa, Por intermédio da Lia, ezali place royaume sacerdotal bimi. é o lugar onde saiu o reinado sacerdotal. Alors na nzela ya Rachel, Por intermédio da Raquel, tozomona Joseph. nós vimos o José. Joseph royaume na ye ezalaki na Égypte, José, o seu reinado estava no Egito, mais eyebaki kokoma na fin. mas chegou até o fim. À part Joseph, Além do José,
Ce total na lignée ya Benjamin. Quando olhamos na linhagem do Benjamim, Tu remarquez que na lignée ya Benjamin eza na roi moko abimaki. notaremos na linhagem do Benjamim surgiu um rei. Mais ezalaki royaume moko oyo ekomaki na suka. Era um reinado que chegou ao fim. Nzoka nde royaume éternel Afinal da conta, o reino eterno ebimaki na nzela ya Leya. surgiu por intermédio da Lia, Oyo ezobima na nzela ya église. que veio por intermédio da igreja. Yoka bien-aimé. Os amados. Alors Bible lobi boye. A Bíblia diz, Laban tangu a organisé fête wana. depois do Labão organizar o banquete, Nazokende na lombangu pour atteindre pensée. eu estou a correr para atingir o pensamento. Alors Laban tangu a organisé fête wana. Depois do Labão organizar o banquete, Eloko nini o esalemaki. que aconteceu? Laban abengisaki ba invité. O Labão convidou pessoas. Et pendant qu'il abengisi ba invité, Durante o tempo que convidou as pessoas, ezalaki fête pour na Rachel. era a festa para Raquel. Alors Jacob a travaillé dur, Então Jacó trabalhou duramente. a payé prix pour na Rachel. Ele pagou preço para Raquel. Ezalaki nde Rachel ezalaki mwasi ya libala. Na realidade era a Raquel que era a noiva. Mais Laban a changé Mas makambo. o Labão trocou as coisas. Na moment ya kokotisa No Rachel, momento de fazer entrar a Raquel, aekotisa Leya. ele fez entrar a Et Lia. puis alobaki akosala yango na moi E te. ele não fez de dia. Azalaki kozela molili Ele ekota esperava anoitecer po apresente Leya pa ya para poder Jacob. apresentar a Lia ao Jacó. Azalaki kozela la nuit. Ele esperava a noite. Et pendant qu'il a préparé Leya, Enquanto ele preparava a pendant qu'il Lia, a bongisa Leya, enquanto preparava a il Lia, a contrôlé ce qui soleil et ce ele disparaître. controlava se já está anoitecer. Ce qui a bongisi Leya mukie, Basta preparar um pouco a Lia, atali montre na ye. reparava no seu Alors dit relógio. qu'à la terre soleil E se ezokota. daqui a pouco o sol vai Ce qui entrar. a embelli Leya mukie, Depois de embelecer um pouco a Lia, atali montre na ye, reparava o seu a relógio contrôlé soleil. e controlava o Alors dit sol. qu'à la terre soleil Daqui a ezokota. pouco o sol vai entrar. Nzokande là-bas, Afinal de contas, a Labão, représenté ele representa la personne du a Saint-Esprit. pessoa do Espírito Le Santo. Saint-Esprit O Espírito Santo. a préparé l'église. Ele está preparando a Mais igreja. avant à présenter, Mas antes de c'est la apresentar, molili kota ele está a complètement. esperar anoitecer completamente. C'est la molili kota. Ele está a esperar a escuridão C'est entrar. pourquoi mon tourne est tout ami. Razão pela qual a pergunta é feita. Sentinelle. Sentinela. Sentinelle. Sentinela. Ozoloba nini pona O butu. que tu dizes esta noite? Ozoloba nini O pona que tu dizes esta noite? Yoka. Ouça. Azalaki ozela molili kota. Ele esperava a escuridão entrar. Et tango molili E koti, quando a escuridão entrou, alors aye koti sale. e dali fez entrar a Lia. Azalaki ozela molili Ele wana. esperava esta escuridão. Pendant qu'azozela molili, Enquanto esperava, yazo présenter Leya. e ele apresentava a Lia. Yazo préparer Leya, pardon. Ela preparava a Azo Lia. préparer ye. Ele preparava a Azo Lia. tala montre. Preparava o relógio. Azo préparer ye. Preparava a Lia. Nzokande molili. Afinal de contas, a escuridão Oyo babengi na portugais noite. chama de noite. Butu. A noite, Nzokande la nuit. afinal, a noite Ezali kombo ya baptême. é o nome do batismo Oyo nzamba pesaki na ténèbres. que Deus deu às trevas. Tango nzamba séparer lumière na ténèbres. Depois de Deus separar a luz e as trevas, Azwa ténèbres apesango kombo ya nuit. ele deu um nome nas trevas, o nome de noite. Azwa soleil apesango kombo ya jour. E deu um nome ao sol, o nome do dia. Alors a séparé yango. E ele separou. Nalingi nakende encore plus loin. Eu quero ir mais distante. Nalingi nayebisa biso Eu boye. quero dizer para nós, Bible elobi ete. a Bíblia diz, Au commencement. princípio, Au no commencement. princípio, Dieu créa le ciel et la Deus terre. criou o céu e a Mais terra. Bible vaccine A verset 2 na Bíblia Genèse. acrescentou no versículo 2, Molimo na nzambe o Espírito de Deus azalaki kopunjwapunjwa likolo ya mai. pairava sobre as águas. Et pendant qu'azopunjwa likolo ya mai, Enquanto ele pairava sobre as Bíblia águas, baptiste. a Bíblia acrescenta, ezalaki na ténèbres havia oyo trevas ezalaki kocouvrir la que terre. cobria a terra. Sikoyo na mituna E eu me bakestion fiz perguntas. pendant que molimo na nzambe Enquanto que o Espírito de azalaki Deus kopunjwa likolo ya mai, pairava sobre as águas ténèbres ezalaki kocouvrir la terre. e a escuridão cobria a ezalaki terra, à combien de temps? levou quanto tempo? ezalaki à combien de siècles? Passou quantos séculos? Bible combien
yango te. La Bible non Ne mentionne. Bible lobi Mais la Bible dit molimo na nzambe le Espírito de Deus akohabitaka ntango molai na molili. ele viveu muito tempo com a escuridão. Mais pourquoi kohabitaki na Mas molili? por que coabitou com a Parce que escuridão? azalaki na besoin Porque ele tinha a necessidade comprendre de molili. entender a escuridão. Azalaki na besoin Ele queria ayeba molili. descobrir, Alors estudar a ntango nzambe aye escuridão. kocomprendre molili, Depois de descobrir a alors escuridão, nzambe aséparé. e dali Deus separou. Yoka. Ouça. Nzambe aséparé lumière na ténèbre. Deus separou a luz e as trevas. Ntango molai na molili, Durante todo o tempo ficou com a escuridão. etango acomprendre molili, Depois de entender a luz e a escuridão, aséparé yango. ele separou. Nzoka nzambe asalelaka bongo. Afinal, Deus trabalha desta forma. Même na domaine ya l'homme, Mesmo no domínio do homem, po do ser aya humano, kobikisa mutu, para salvar o ser humano, il fallait kita na mokili, era preciso deixar a a terra, comprendre mutu, compreender o a homem, fanda na mutu, habitar com os etango a homens, comprendre nature ya l'homme, de entender a natureza humana. alors akomi capable mpona kosupporter Ali bafaible. tornou-se capaz de suportar os fracos. Parce que aleki na nature Ele oyo, também passou nesta na natureza. commencement mpe ezalaki No bongo, princípio era também assim. ndenge ebandaki na molili, Da forma que começou com a ndenge mpe escuridão, kosukisa na é da forma molili. que vai terminar na escuridão. Alors afanda ntango molai na molili, Ficou muito tempo com a escuridão. alingaki acomprendre Ele molili, queria compreender a escuridão. etango acomprendre molili, Depois de compreender a escuridão, asepare yango, ele separou. etango akaboli Depois de molili, separar a escuridão, ate limite, ele colocou limite. awa eza lumière, Aqui é a luz awa eza e aqui as ténèbre. trevas. E na kati ya limite wana, E dentro deste limite, atie barrière, ele colocou uma barreira. atie baloi, Colocou umas cortou parce certas que leis. ayebi molili, Porque ele conhece a escuridão. etango acomprendre Depois de molili, conhecer a escuridão, azoyebisa ele biso está nos dizendo, totemere na lumière, possamos mais permanecer totemere na na luz, ténèbre te. mas não possamos permanecer nas Parce que trevas. acomprendre Porque ele ténèbre, compreendeu as trevas. nzambe ayebi dimension ya Deus ténèbre, conhece a dimensão das trevas. ayebi grandeur ya Ele ténèbre, conhece a grandeza das ayebi trevas. profondeur ya Ele conhece a ténèbre. profundeza das C'est trevas. pourquoi Razão pelo qual, avant leya kota, antes da Lia le entrar, o Saint-Esprit Espírito oyo Santo akohabitaka na que molili, coabitou com a oyo escuridão, afandaka na que molili, coabitou na escuridão, ye nde moto azosurveille é ele que molili, está a controlar a ye nde ayebi escuridão. dimension ya Ele que conhece molili, a dimensão da et escuridão. puis ayebi comment molili ezoko se E multiplier, ele, como que a escuridão se multiplica, ayebi dimension ya molili, conhece a dimensão da escuridão. parce que afandaki ntango molai na molili, Porque viveu um bom tempo com a escuridão. et ntango acomprendre yango E bien, depois de compreender muito bem, alors asepare yango, e dali ele separou. et ntango asepare yango, Depois de separar, alobi todemere kaka na ele lumière, se permaneceu na luz. mais topusana na molili Mas te. nós nos aproximamos das trevas. Alors lokola akomprena molili Então, como bien, ele compreendeu melhor as trevas, aza memi na capacité ele tem até a ya capacidade komesure de molili, poder medir a ya escuridão, kokontrole de molili, poder controlar a et puis ya escuridão koyeba dimension ya e molili. de compreender a dimensão da C'est pourquoi escuridão. comprendre na Razão texte pela qual oyo, nós compreender esse contexto, avant leya kota, antes da Lia là-bas entrar, azalaki kocontrole soleil, o Labão controlava o azalaki sol. kocontrole dimension ya Ele molili, controlava a dimensão da ndenge escuridão. Da ezokosaproche, forma que se ye aproximava, pas préparer ele leya, ainda ali ye preparava pas a Lia. kongisa Ele leya. preparava a Ngai Lia. yebisa biso Eu vou boye, dizer para alguém, toza na era soir, estamos de mais noite. malgré toza na era Agora soir, estamos de noite. eza na mutu moko Alguém oyo akohabitaka na que molili, coabitou com a oyo escuridão, afandaka na que molili, viveu com a escuridão, ayebi mesure conhece a medida po akotisa mwasi. para fazer entrar a noiva. Nzambe akontrolaka molili, Deus controla a escuridão. ayebi dimension ya Ele conhece a molili, dimensão da eza escuridão. pamba te. Não é em vão. Ntango bazokende na Sodome na Gomorre, Quando voiam para Sodoma e ayebisi Gomorra, Abraham, ele disse a Abraão, alobi tookende, estamos aí, tookende boma mboka estamos wana, a destruir aquela me cidade, tookende otala estamos aí ver makambo namonaki na as coisas likolo. são feitas a partir do Eske céu. dimension ya C'est a ténèbre dimensão das eza trevas. mpenza oyo ngai Ele namonaki. mesmo te ouvi. Akontrolaka yango très bien. Ele controla muito bem. Akontrolaka yango très bien. Ele controla isso muito bem.
ayebi dimension wana. Ele conhece muito bem esta dimensão. Pendant que biso Enquanto que nós teozela que Yesu aya, estamos à espera da vinda ya de zo Jesus, contrôler molili. ele está controlando a escuridão. aolinga yeba nanu Ele está procurando a saber molili yango essa escuridão esi multiplier comment como que se multiplica. ekomi na niveau nini, Já atingiu que dimensão? ekomi na dimension Já nini atingiu que dimensão? mpona kotisa Para leya, me fazer entrar ali, mpona présenter leya. para me poder apresentar ali. Alors nzambe asepara ténèbres Então Deus separou as trevas. etango akaboli E molili depois de separar as trevas, enakokabola molili wana, separando as trevas, nzambe ayebi molili wana malamu, Deus conhece muito bem essa escuridão. ayebi profondeur nango Ele malamu, conhece muito bem a sua profundeza. po afanda ntango molai na Ele yango, viveu um bom tempo com a po escuridão. alingaki ayeba yango malamu. Porque ele procurava saber muito bem. okopesa solution na coronavirus biso koétudie yango te. Tu não pode dar solução para o coronavírus se você não kozwa vaccin estudar. ya corona fo koétudie Para corona, conseguir a vacina, tem que pesquisar sobre corona. etango acomprendre yango E bien, depois dele compreender melhor, alors aséparer, é dali que ele separou. etango E aséparer, depois de separar, le ténèbre eza mpona Satan, as trevas é para Satanás, mais ye moko mpe nzambe mas ele próprio também, Deus, akota na ténèbre. entrou na escuridão, nas yoka trevas. ngai bien, Ouça muito bem. bible ezoloba ntango moïse Quando Moisés aosolola na nzambe, conversava com Deus, ntango azalaka kodialoge na quando nzambe, conversava com Deus, bible a ezoloba Bíblia diz, moïse Moisés azalaki kokota tentou, fez entrar. na molili esika nzambe azalaki. Ele entrou nas trevas onde habitava Deus. Mais sikoyo molili ya nzambe, As trevas de Deus, ngai nabengaka yango ténèbre moko intérieure, eu chamo umas trevas interior. parce que ténèbre extérieure mpe Porque ezalaka. existe também as trevas exterior. yesu apesa parabola batalant, Deus deu parábola sobre os me talentos. moko azwaka tala na O ye, outro recebeu seu talento. abombaka yango, Ele escondeu. akashaka Ele yango. escondeu. Mais bible elobi ete Mas a Bíblia diz, na parabole wana nesta parábola, aloba bien, ele explicou muito alobi bem. bozwa Que se pegam, bozwa ye lhe pegam bobwaka ye na ténèbre e extérieure. vão lhe lançar nas trevas exterior. C'est que ténèbre intérieure mpe Quer dizer, ezalaka. existe também as trevas Alors na interior. ténèbre intérieure Afinal, nas trevas interior, ezali esika nzambe é um lugar afanda, onde Deus habita, esika moïse azalaki onde kokota, Moisés entrava, esika moïse aosola na onde nzambe. conversava com Mais na Deus. kati ya mystère oyo, Nesse mistério, ténèbre extérieure as trevas exterior etikala koyeba ténèbre intérieure nunca te, conheceu as mais trevas ténèbre interior. intérieure Mas as trevas interior eyebi ténèbre extérieure. conhece muito bem as trevas exterior. Yoka, Ouça, bible ezoloba a Bíblia narra. leya azalaki présenté pendant la nuit, A Lia foi apresentada durante a noite. etango baprésente E leya quando apresentou a Lia, ezalaki na butu. era de noite. Na yeloba boye na tongo ya Eu lelo, vim dizer o seguinte nesta manhã: tozopase ere moko ya nuit, estamos a passar uma hora cheia de noite. mais na kati ya nuit oyo Mas tozopase, nesta noite nós estamos a passar. le Saint-Esprit O Espírito Santo, azokontrole ele ténèbres, está controlando as trevas. azokontrole le Está temps, controlando o tempo. azokontrole ntango nini Está tozovivre, controlando que momento que estamos parce a que viver. ténèbres eza na badimension, Porque as trevas têm ténèbres dimensões. eza na baprofondeur. As trevas têm profundezas. Alors le Saint-Esprit azokontrole yango, Então o Espírito Santo está controlando e na isso. kati ya badimension ya ténèbres, Entre as dimensões das trevas, na kati ya badimension ya ténèbres, entre as dimensões das faut trevas, comprendre ere nini para tozali, nós entendermos a era que nós il estamos, faut totombola miso na biso, convém erguermos nossos olhos totala makambo ezali koleka para ver o zingazinga na que está se biso. passando ao nosso redor. Alors nakoluka koexplike moke badimension ya Vou ténèbres, tentar explicar um pouco sobre as dimensões das trevas. nakoluka koexplike moke badimension ya Vou ténèbres. tentar explicar sobre as dimensões das trevas. Ténèbres eza tellement profond, As trevas é tão profunda, ténèbres eyambaka lumière as te, trevas não aceitam a luz. mais entre temps l'obscurité eyambaka Mas lumière, enquanto a escuridão aceita parce a que luz, l'obscurité ezali absence à lumière. porque a escuridão é a ausência da luz. Mais ténèbres atotie lumière, Mas as trevas mesmo colocando a lumière luz, wana ekoatteindre te, esta luz será insuficiente. parce que molili ekotikala kaka molili. As trevas vai continuar sempre as trevas. Nzambe ayebi danger ya molili, Deus conhece o perigo da noite. ayebi danger oyo eza kati na ténèbres. Conhece o perigo que está nas C'est trevas. pourquoi kabola A razão yango, pelo qual bien separou. aimé, esengeli tobanga molili, Devemos
molili nos separar com as na trevas, misala na yango com as suas na sombras, mabongisi na com as yango suas banda preparativas. molili Tenha medo parce das que trevas. oyo afandaka na molili Quem habitou nas akomprenda trevas, molili ele compreendeu as epui akabola trevas e yango. ele C'est separou. pourquoi na ntango oyo Nós somos tozovivre a era que estamos a ezali viver ntango é uma ya era kozala de kokabwana você ter dividido. kabwana na molili Separa-te com as trevas. kabwana na molili Separa-te com as parce que trevas. molili eza très As dangereux. trevas é muito perigosa. bien aimé soki moto aokɔta na Lembra molili quando o homem está entrando nas eza lokola trevas? moto aolala É como se fosse alguém está dormindo. eza lokola moto É como aolala alguém está dormindo. soki oyembi si ozolala Se lamuka você lhe falar, estás a dormir, acorda. aondima te Nunca vai aloba aceitar. te naolala Ele vai dizer, te não estou a me cabeça, a estou a dormir. réalité azolala Na realidade, ele está dormindo. eza lokola É samson como Sansão. samson ezalaki O interdit Sansão era proibido. akotela bilanga ya finu Entrar na lavra de filho. apela fin Beber ye filho. Mas o samson Sansão, akotela bilanga ya ele finu entrou na vida mais dele. amonaki ke gloire ezalaki toujours E likolo na ele, ye a glória continuava sobre ntango ele. lion se présenté Quando o homem se apresentou, lion quando o leão se apresentou, samson abomi o lion Sansão matou o leão. aomona kata na kati ya Ele gloire achava que ainda continua mais dentro da ntango glória. ténèbre se Mas quando as présentaki trevas se apresentou, samson comprenait que o ezalaki Sansão ténèbre compreendeu que as trevas. ténèbre se présenta comment As trevas se apresentou et se como présenta na miel oyo ezalaki na kati ya se lion apresentaram do meio que estava dentro do leão. miel oyo ezalaki kati na lion O meio que estava no interior do leão ezalaki du era o quê? ezalaki elengi Era esculhava, ezalaki elengi mpo na kolia era gostoso para comer, mpo na komela para beber, mpo na kotia na para ti colocar no mais chá. samson Mas o abosanaki Sansão se ke esqueceu azalaki na que interdiction ele tinha uma proibição. akoki kotouche cadavre te Não podia tocar o cadáver. kosakana na molili te yaya Não brinca com as trevas, mano. molili ekoya te As trevas não virão. liboso esi présente epai ya samson Primeiro se apresentar o Sansão na forme ya lion de uma forma de leão. samson comprendre Sansão entendeu. alobi ke oyo Este eza mpena molili é realmente uma treva. oyo Este aza mpena ennemi é nanga mesmo meu inimigo. alo ntango asi E présente quando se apresentou, samson abomi Sansão o matou. esatana changer Mas stratégie isto era assim. tovive na era molili Estamos numa era da oyo noite. satana changer stratégie Quando Satanás mudou de estratégia, azwa miel pegou o mel, atiango na kati ya colocou cadavre dentro do cadáver. samson azwa Sansão miel tirou o mel, akepesa yango tata na foi ye dar ao seu pai, apesa yango mama na ye deu na sua mãe. me aloba te place miel euta Mas ele não falou de onde o mel saiu. pourquoi alobaki Por que te que ele escondeu? po asoki ngo na kati ya Porque cadavre ele tirou do cadáver. tokovivre era molili Então, uma era da noite. santinele ozoloba nini mpona Sentinela, ntango o oyo que é que você diz acerca desta era? eza era molili A era da noite. eza na baserviteur Há ebele muitos servos esi batouche já bacadavre tocaram nos esi cadáveres, basimbi pegaram bacadavre nos cadáveres, bazopesa bato miel estão dando mel nas miel pessoas. yango euti na Mas cadavre este mel vem dos cadáveres. euti na cadavre Este mel vem do cadáver. Meu amado, soko osi miel euti na se cadavre tu pegar o mel que vem do na cadáver, oyo ebimi na cadavre te se não sair do cadáver, na oyo ebimi na cadavre ainda te com aquilo que não sai do cadáver, omonaka eza kaka ndenge você vai ver parece a mesma coisa. omonaka eza différent te Você não vai notar a soko diferença. ozwi moto Se pegar alguém, na moto ya nzambe o fogo de Deus, nyonso obengango eza kaka moto tudo chamamos de fogo. c'est ça tant tozovivre yango E a wana era que estamos a viver, mélange a ekoti mistura entrou. lokola eza miel Como é mel, nandimi yango eu kaka sou aceito. naaccepte yango Eu sou kaka aceito. po eza Porque é miel mel. me nzoka Na nde realidade, eza bilei ya bato é a bakufa comida dos cadáveres. c'est ça ere tozovivre É a era que estamos a passar. tozovivre era Estamos a molili passar uma era da era noite, ténèbre uma era das ntango trevas. afandaka na Aquele molili Deus que coabitou nas ayebi trevas, ele molili conhece as c'est trevas, pourquoi tia baloi mas só colocou c'est lei. pourquoi tia É balimite por isso que colocou c'est limites. pourquoi separa É por isso yango ele separou. mais biso Mas nós, eza na baserviteur mingi há muitos servos bazotouche bacadavre estão tocando nos cadáveres. bazotouche bilei ya bato bakufa Estão tocando a comida dos mortos. liwa ekoti
na kati ya église. A morte entrou na igreja. Yokanisi mutu oyo aza na bakisi. Achas que alguém que tem feitiços azwi ba gris na ye. pegou seus feitiços Aye nango na e église. ele trouxe para a igreja. Eza miel. É mel, Mas yango na cadavre. mas tirou lá no cadáver. Mais azwi liwa. Mas pegou a morte, Aye nango na kati ya église. trouxe para a igreja. C'est pourquoi il faut tout faire attention. Razão pelo qual temos que ter cuidado. Il faut tout ça la marche moko sincère, honnête ensemble na Saint-Esprit. Temos que fazer uma caminhada sincera, honesta, junto com o Espírito Et tant que Santo. tout ça la marche na Quando Saint-Esprit, tivemos a caminhar com o Espírito Dieu moutoye bi Santo, danger à mon ele que lit. conhece o perigo da Dieu noite, moutoye fanda na mon ele que lit. viveu com a noite, Il va séparer vie na yo na ele vai saber ténèbres. separar a tua vida com as Il trevas. faut tout kabwana. Nós temos que nos Il separar. faut tout se séparer. Temos que nos Il separar. faut ba limite ezala. Houver limites. Ozala lokola Samson te. Não seja como Aza na Sansão. consécration. Ele está consagrado. Likolo na Ele ye. tem a consagração sobre ele. Nazireyen. Nazireu. Aza na ba Ele limite. tem limites. Oya suka na ba Ele veio limite na se ye. limitar lá. Yake au-delà ya ba Ele limite na ye. ultrapassou seus Ake limites. touche biloko eza Ele interdit. foi tocar nos interditos. Combien tozo touché ténèbres? Quantos nós estamos a tocar Kamba nas ta trevas? interdiction na ténèbres. Deus proibiu, colocou limites com as trevas. Mais tozo touché yango. Mas mesmo nós estamos a tocando nas trevas. Ténèbres eza na ba dimension makasi. Existem dimensões nas trevas. Et na temps oyo tozo A vivre, era que nós estamos a viver, chaque fois temps ezoleka, cada vez o tempo está chaque fois passando, ténèbres cada ezokola, vez as trevas estão crescendo, ezoko-augmenter. está se aumentando. Et puis molimo na E nzambe o Espírito de Deus, azocontrôle ténèbres wana malamu. ele está controlando muito bem essas Pokala trevas. te, il faut akotisa E Léa. daqui a pouco ele tem que fazer entrar a Il Lia. faut présenter Léa Ele para tem que Jacob. apresentar a Lia ao Jacó. Parce que Christ s'est payé prix. Porque Cristo já pagou o preço. Eloko etikali kaka apresente ye. O que falta é só apresentá-lhe. Mais bien aimé dans le Mas Seigneur. bem amado ao Senhor, Et pour te comprendre ère tozo para nós vivre, entender a era que estamos a il passar, faut te veiller na temps. devemos vigiar sobre Il o faut te tempo. comprendre mon lili Temos que oyo. compreender essas trevas. Mon lili nga na soloba. As trevas que eu estou a me Eza mon lili referir moko eza physique te. não é uma treva Mais física, eza mon lili moko eza mas é spirituel. uma treva espiritual Oyo penetraka malembe sans que comprendre. penetra devagar e sem compreender, sem se perceber. Alors première dimension ya ténèbres. A primeira dimensão das trevas, Première dimension ya a ténèbres. primeira dimensão das trevas Ezali na Apocalypse chapitre 13. está no Apocalipse capítulo 13. Ezali na Apocalypse chapitre 13. Está no Apocalipse capítulo 13. Esika première dimension ya ténèbres ezali. Onde há a primeira dimensão das trevas. Première dimension ya ténèbres. A primeira dimensão das trevas Ezali dimension ya bête. é a dimensão da besta. Bête oyo Apocalypse A azoloba. besta no qual Apocalipse Aza na fala, monoko ya lion. ele tem a boca de um leão, Aza lokola ele é léopard. como um leopardo, Aza na makolo ya ours. ele tem pena de um urso. Yango ezali première Isto dimension é a ya primeira ténèbres. dimensão das trevas. Et na temps tozo vivre. A era que nós estamos a passar, Tozo vivre na temps oyo bête esi a s'organiser. estamos a ver um tempo onde a besta já se organiza. Bato mingi bakanisaka. Muita gente pensa, Bête oyo Bible elobeli na a Apocalypse. besta no qual a Bíblia fala no livro de Ye nde Apocalipse, antichrist. ele que é o anticristo. Eza ye te Não, bien não aimé. é ele, meu amado. Bête oyo Macron A alobelaki. besta no qual o Macron falou, Ezali bête oyo ya système organisé. ele é uma besta do sistema organizado. Et tango Bible ezo parler na tina ya bête. E quando a Bíblia fala sobre a Bible besta, ezo parler na tina ya dimension ya ténèbres ezali augmenter. a Bíblia fala sobre a dimensão das trevas que está crescendo. Yoka bien aimé. Oi, sabe, amado? Et soki otangi bête oyo. E se tu estudar esta O besta, remarka aza na makolo ya ours. você vai entender os pés dele é de um Aza na urso, monoko ya a lion. boca é de um leão. Aza lokola léopard. Ele parece leopardo. Bien aimé, Meu eza amado, système. é um sistema. Eza système oyo ezali kotombama na ntango tozo É um vivre. sistema que está se erguer no tempo que estamos a Eza passar. déjà organisé. Já é um sistema bem Bête organizado. oyo aza antichrist Esse te. besta não é Mais anticristo, mais antichrist mas o anticristo, akobima na kati ya bête. ele vai surgir da Bible besta. ebengi ye 11e corne. Ele é chamado a 11ª Mais awa chifre. Jean azo parler na tina ya système Mas organisé. aqui o João está falando sobre o sistema organizado. Bien aimé, Bem amado, tanga livre oyo bien. estuda muito bem este livro. Opesanga Você raison. vai me dar razão. Yoka,
Oisa. Bible so bana mukanda ba A Ecclésiaste. Bíblia fala no livro de Eclesiastes. Oyo ezalaki O que já existiu yango ka é ekozala. o que vai existir. Yango pe ka É o que ekozonga. vai voltar. Oko remarquer Você vai entender. interprétation universelle. Interpretação universal. Ezalaki faute. Não era falso. Baloba Babylone ezalaki représenté na Lyon. A Babilônia foi representada pelo Ezalaki leão. faute. Não era uma mentira. Mais esprit ya O Babylone. espírito da Lelo Babilônia. soki olingo mona Ouça, yango. você quer ver isto? Il faut kende na États-Unis. Desde para os Estados Il Unidos faut kende na e Angleterre. desde para a Parce Inglaterra. que les États-Unis Porque os Estados et Unidos e a l'Angleterre Inglaterra baza mutu é moko. uma só pessoa. Mais yoka bien Mas aimé. hoje, sabe, amado? Et na kati ya E organisation dentro oyo, desta organização, na kati ya système dentro oyo, deste sistema, toza na parti mosusu. temos outro partido Ezali parti ya Lyon. que é partido do Et leão. parti ya A Lyon, parte do leão elles ont représenté representa les Américains os americanos et les e Anglais. os ingleses. Mais parti ya Mas a Léopard, parte do elles leopardo ont représenté representa l'Europe. a Europa Mais parti ya Ours, e a parte do urso elles ont représenté representa la Russie. a Rússia. Nalobi boye, Eu disse o seguinte: na kati ya système ya bête, no sistema da besta, on remarque que essa organisation mobimba. faz entender que é uma organização. Ezali dimension ya ténèbres oyo ezali ko augmenter É a encore. dimensão das trevas que está se Et crescendo. na kati ya dimension E oyo, nesta dimensão, on remarque bête faz entender a besta. azala munoko ya lion. Ele tem a boca de um Mais leão. pour comprendre bien, Para lhe compreender il faut que melhor, na Daniel 7, tem no Daniel capítulo 7. azala munoko ya lion Tem a boca de um leão. azo Ele représenter representa les Américains, os americanos, les États-Unis, os pardon, Estados Unidos, desculpa, et na e Angleterre. a Inglaterra. Et Léopard E o leopardo, azo représenter ele l'Europe. representa a Ali Europa. kopesa ba détail te pour Não quero l'instant. detalhar por causa do tempo. Pour atteindre pensée Para na ngai. atingir o meu objetivo. Alors bête wana Então, esta besta, azalaki na makolo ya ours. os seus pés eram de um urso. En réalité, Na realidade, Nzambe ayebisi Deus Josué, disse a Josué: esika nyonso em koniata, todos os lugares onde você epesamela pisar, yo. te será dado. esika nyonso Em kotia todos makolo os na lugares onde yo, tu colocar teus na pés, pesi eu te yango. dou. Alors ntango bête Então, quando a besta aza na makolo ya tem ours, os pés de en urso, réalité, na realidade, ozali korepresente la o Russie. urso representa a Esprit Rússia. ezalaki na main du Perse. O que estava lá na mão da besta, Esprit ezalaki na main du Perse. o espírito estava na mão da Yango lelo Pérsia, eza na kati eza na kati ya Russie. é o meio que está hoje na Rússia. Alors Russie azali represente na système oyo A Rússia é representada nesse a sistema partir ya makolo. através dos pés. O makolo ezali domination. Afinal, os pés é a dominação. Tokanisaki IRSS ekufi. Pensamos que o RSS foi Tokanisaki IRSS o disparaître. desapareceu. Nzokande ours abatamaki na nsima ya Na bamonda. realidade, o urso estava se escondendo. Tozofivre ere oyo beti azo kosorganize. Vamos a ver uma era no qual a besta Ezali está se era organizando. molili. É a era das trevas. Alors ours azomata. Então, o urso está subindo. Azomata eteke makolo. Ele está subindo os pés. Azomata po adomine. Está subindo para dominar. Olingo linga te. Querendo como não. Europa linga linga A Europa te. querendo como Ezali não. ntango ya É ours. a era do Po urso. adomine mokili oyo. Porque neste mundo, ele que tem que dominar este mundo. Tozofivre na ntango ya ours. Estamos a ver uma era do C'est urso. pourquoi ça représente na pied. Razão pela qual é representado nos Tokande pés. makolo eza mpona Afinal, kodomine. os pés é para Bibele dominar. te. A Bíblia diz: Descendance ya mwasi a descendência da akonyata mulher mutu ya serpent. esmagará Ça, a c'est cabeça la da domination. serpente. Porque a dominação C'est ça ère é tozofivre a bien. era que estamos a viver. Tozofivre ère moko Estamos a compliqué. ver uma era Ère moko complicada. terrible. Uma era terrível. Na ntango oyo nazoloba. Nesse tempo que eu estou a Na falar. ntango oyo Neste nazoloba. tempo que eu estou a falar. Tokomi na deux blocs. Tokomi na deux blocs. Já temos dois blocos. Toza na bloc oriental. Temos o bloco Et oriental toza na bloc e occidental. temos o bloco ocidental. C'est-à-dire ya Quer dizer, baeuropéen dos europeus na ya barusse. e dos russos. sikoyo na kati ya bloc oriental No bloco oriental, bazali à peu près 11 são mais ou menos 11. obandi na Russie, Começar com a Rússia, okiti na Chine, desce na China, Corée du Nord, Coreia do Norte, Iran, o Irão, Serbie, Sérvia, Venezuela, Algérie, Liban, Pakistan, Belarus et Syrie.
yango ezali bloc esse bloco oyo eza ensemble na ours que junto com o urso eza te ya domination ya é ours o tempo da dominação do urso. bible elobi na mokanda Daniel A Bíblia fala no livro de na Daniel. makolo na ye azalaki kodevore nyonso elekaki liboso na Nos ye seus pés ele devorava tudo que se passava diante dele. kosakana te bien aimé Não brinca, meu amado. bato bazoloba As pessoas estão falando. ours asali arme satan 2 O urso fabricou armas Satanás 2. ezali mpo na bango É só para baeuropéen eles, os europeus. baeuropéen babomi biso Os mingi europeus mataram basali muitos. biso mabe Prejudicaram muito. banyokoli batata na biso Prejudicaram nossos pais. satan te eza mpo na bango Satanás torce para nga eles. nayebi so eza Quem mpo te na falou que é bango só para os europeus? bien-aimé Rei amado. eza era É molili a era da noite. satan te wana Naquele eza Satanás. ka moko te Não é só um. baza nango 50 Ele tem et puis 50. baza na plusieurs 500 ingénieurs E nucléaires ele tem 500 engenheiros nucleares. 500 ingénieurs 600 nucléaires engenheiros nucleares. sikoyo basali arme ya satan te Fabricaram a arma Satanás 2. nga nazoloba eza mpona baeuropéen Eu estou dizendo para Lá os na europeus. IEBC. Quem te mentiu? tala réaction ya arme A wana reação desta arma eza na mokanda ya apocalypse 6 está no livro de Apocalipse capítulo eza na 6. mokanda ya apocalypse Está no 6 Apocalipse capítulo ntango 6. sixième miso ekofungwana Quando o sexto selo vai se nalingi abrir. nayebisa Eu yo queria te dizer, olinga olinga querendo te como não, un jour dia, ursi akobeta arme wana ele vai lançar esta arma. parceke eza baso oyo ekofungwana São selos que vão se abrir. eza baso oyo São ekofungwana selos que vão se abrir. ntango apocalypse 6 Leia Apocalipse 6. kende na sixième miso Vai no sexto selo. bandotala baréaction ya etwale Começa a ekweyaki ver a reação. ocomprendre Você vai entender. après ça la recherche E depois faz a balotanga pesquisa. sikoyo baréaction ya satan 2 Para você ver as reações ocomprendre ke eza ndenge de moko Satanás, nós vamos entender que é a Ah, mesma dominé. coisa. Eles que estão a c'est pourquoi dominar. ntango abandi koatake Razão pela qual quando Ukraine começou a atacar a Ucrânia, ntango urs alobi quando o urso falou, oyo akotelema quem tentar Olha se como levantar, meca. quem se meter, akoregrete vai se pourquoi arrepender. nation na ezalaki koexiste Por que a sua nação existe? kosakana te yaya Não brinca, amado. arme wana eza terrible Esta arma é terrível. oloba te ke eza mpona Não fala baeuropéen que é sobre os europeus. eza não. danger mpona monde É preparado para o mundo. eza danger mpona É perigo humanité para a humanidade. yoka bien aimé Hoje, sabe, amado, eza badegré ya ténèbre existe graus das oyo trevas ezomata que está subindo. nzoka saint-esprit Afinal de contas, o Espírito Santo, azoloba ele está falando. naoprepare Eu estou a leya preparar a linha. naokontrole Eu estou a molili controlar as trevas. nayebi dimension ya Eu conheço a molili dimensão das trevas. nafanda na Eu molili morei nas trevas. nayebi profondeur Eu ya conheço a molili profundeza das naozela trevas. dimension Posso falar emata a dimensão jusqu'à crescer. ce kokoatteindre dimension wana Até que atingir nga esta dimensão, nakopresente leya eu vou apresentar a Lia. aozela molili emata Está esperando as trevas crescer. aozela molili Está ekola esperando as trevas deuxième crescer. dimension ya ténèbre A segunda dimensão das trevas. deuxième dimension ya A ténèbre segunda dimensão das trevas. ezali nini É o quê? ezali les hybrides É lobongo os híbridos. baclonation Clonagem. ezali deuxième dimension ya ténèbre Clonagem é a segunda dimensão das trevas. hybride eza nini Clonagem é o quê? ezali croisement entre les deux espèces de races différentes É o cruzamento entre duas espécies e raças diferentes. alléluia tala nangi nayebisa biso église Eu quero lembrar a igreja. tozovivre na ntango ya noe Estamos a ver a era do Noé. yesu alobaki Jesus oyo disse: esalamaki na o que se ntango ya passou no noe tempo do Noé yango mpe kosalama é na a ntango mesma na que vai se biso voltar na ntango ya noe hoje. loo nini esalamaki O que aconteceu no tempo do ezalaki Noé mélange era a mistura ya bana nzambe na ya bana bato dos filhos de Deus e os filhos yesu dos homens. yesu azalaki na raison Jesus tinha razão. aloba bongo Falando desta forma. eza tant É tozovivre a era que estamos a viver. yenemetenema nazalaki na allemagne afana ya awa Ultimamente, antes de ver que eu estava na 2 Alemanha, semaines passées nazalaki na 2 allemagne semanas antes estava na quelque Alemanha. part nasi retrouvaki Onde eu me encontrei, na compagnie eu moko numa imprensa, ezalaki na mbwa moko havia um cão, aza mbwa moko hybride é um cão clonagem. c'est-à-dire bamélange ye na léopard Híbrido, quer dizer, misturado com a semente do leopardo. bamélange na É a léopard mistura da semente do leopardo. sikoyo mbwa wana aza terrible E yaya esse cão é terrível, amado. aza compliqué aza lokola mbwa aza lokola léopard Um cão complicado, parece um cão, parece um eza na leopardo. bato mosusu Há outras pessoas na Europe
na Europa basala ye mélange lisizwe na mistura bazwa aigle pekara umaaji basangisi yango na ADN na mutu mistura ko ADN anyende na mistura vision na ye eza terrible a soi vision terrible soko otali misu na ye on y a brassé eza lokola misu ya bato te eza lokola misu ya nyama mas é para os sonhos do animal dimension ya ténèbre a ezokola dimensão da extrema está crescendo ezomata está yaya crescendo amado nayebi te soko eza ya solo não sei se é verdade garde corps o guarda-costas ya Barack Obama do Barack Obama azalaki hybride ele era híbrido esoko otali ye olhando para na façon azalaki obouge a maneira que ele se mexia être humain akobouge ser humano pode se mexer nesta eza na forma baêtre humain lelo existe seres humanos hoje bauta na Adam na Eve te não saíram do Adão e Eva eza bafabrication bamélange ezosalama mas são fabricações misturas que estão sendo feitas tozovivre na ntango ya Noe estamos a viver uma era do oyo Noé bana ya Nzambe na bana bato do qual os basanganaki filhos de Deus e os filhos dos homens eza se era misturar. molili É a era das era ya trevas ténèbre a era totale das trevas que nós o estamos lava afinal azocontrôle o labor está le controlado Saint-Esprit o azocontrôle Espírito Santo está ntango controlado yozoloba enquanto estás a falar mokonzi akoya ntango nini quando é que o Messias le virá Saint-Esprit ye moko o Espírito ayebi Santo ele próprio sabe amesiraka porque ele molili mede as ayebi trevas niveau ya ele molili conhece o nível das ntango trevas molili ekosimultiplie quando as trevas vão se e multiplicar atteindre dimension atingir wana esta dimensão alors ya kopresente biso epai ya e Jacob dali ele vai nos apresentar a Jacó yoka mpo nasukisa oh para terminar nasote mpo nasukisa vou saltar para parce que terminar ere na nga vraiment ekei realmente o meu tempo já se foi tokotanga 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 vamos ler 1 Tessalonicenses 4:6 tanga ngo rapide mpo nazongisa mikro 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 6 assim diz a palavra do Senhor quanto a este assunto ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão porque o Senhor castigará todas essas non yango te práticas yango te 16 1 Thessaloniciens 4 verset 16 1 Tessalonicenses 4:16 pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro rapidement nakoti na gloire manifeste rapidamente vou entrar na glória mpo nazongisa manifestada mikro na ngai para entregar o nasengi microfone ekipe olimbisanga equipa mokie vão desculpar um pouco yoka ouça na gloire manifeste a glória manifestada Bible elobi a Bíblia relata eza na foi ya archange a voz do arcanjo et puis eza mpe na so ya trompete e ya Nzambe. também tem o som da C'est deux trombeta choses différentes. duas coisas Pour diferentes conclure, para concluir c'est deux choses são différentes. duas coisas Ah, o diferentes apôtre Paul aqui o apóstolo Paulo azo parler na ntina ya gloire oyo ekosi manifeste. está falando sobre a glória que vai se manifestar ezali moment moko ya transformation. é uma era da Mais transformação soki otangi texte oyo bien, mas se tu meditar muito bem esse texto remarque quelque você chose. entender alguma coisa Bible parle na ntina ya so ya trompete, a Bíblia fala sobre o som da ya trombeta archange, do arcanjo et Bible parle na ntina ya na ntina ya foi ya archange. a Bíblia fala sobre a voz do Et arcanjo puis na ntina ya so ya trompete e ya Nzambe. acerca do som da trombeta de Deus foi ya archange afinal de contas a voz do arcanjo ezali mpona baoyo bakufa. é para os mortos Yokanga bien. ouça muito bem ezali mpona baoyo é para os que bakufa. já morreram balobi mpona baoyo bakufa. isso era para os que já morreram mokolo ya transformation no na dia da bango sua transformação eza na foi ya archange. a voz do arcanjo pourquoi bazoparle na ntina ya foi ya por archange? que falando da voz do arcanjo parce que ntango moïse porque akufaki quando Moisés morreu mutu aya kofeye mpo na kor ya moïse quem vinha vigiar para o corpo de Moisés ezalaki archange. era o arcanjo ozo comprendre église? entende-se igreja mutu aya kofeye mpo na kor ya moïse quem velava para o corpo de ezalaki Moisés archange. era o arcanjo donc archange azofeye mpo na kor ya o moïse arcanjo está velando sobre o corpo mpo de na Moisés satana asimba para yango te. Satanás não tocar mais sikoyo bible agora ezoloba a Bíblia está dizendo mpo na baoyo bakufa para os que já morreram bakolamuka kaka na mongongo ya só archange. ressuscitarão pela voz do seke arcanjo archange
Quer dizer, este arcanjo, ye aveya kaka pona corps. ele só vela para o corpo. Aveya kaka pona Ele corps. só vela para o corpo. Alingina yebisa biso Eu boye. queria nos dizer o seguinte: Biso toza corps. nós somos o corpo, Tozali corps a Christ. somos o corpo do Me Cristo. ba oyo Mas kenda. os que Ba adiantaram, oyo os que balala. dormiram, Pona para eles balamuka. acordarem, Il faut kaka mutu aveyaka likolo na bango. é preciso o homem que vela sobre Oyo eles, aveyaka likolo na que bango. vela sobre Ye eles, mutu akolamusa ele que bango. vai lhes fazer C'est acordar. pourquoi Bible E elobi. por isso a Bíblia diz: Nzambe aza nzambe ya bamorte. Deus não é o Deus dos mortos, Azali nzambe ya bavivant. mas Ele é o Deus dos Alors vivos. Bible A ebakisi Bíblia acrescenta na so ya trompete ya o som nzambe. da trombeta de Deus. Bavivant Os bakotransforme. vivos vão se transformar. Alors bavivant Os bakotransforme. vivos vão se transformar. Ko mutuna na nge A ezalaka. minha pergunta é: Entre voix ya archange entre a voz do arcanjo na so ya e trompete o som da trombeta, eza na combien de temps ya espace? e tem quanto tempo do espaço ali? Eza na combien de temps ya espace? Qual é o tempo do espaço que nós temos? Yoka bien aimé. Oi, sabe, amado? Ngai na ndimaka. Eu creio Mukolo archange akolamusa baoyo balala. que o arcanjo vai acordar os que Parce estão que dormindo. aveyaka mpona bakora baoyo bakufa. Porque ele vela sobre os corpos dos que já morreram. Mukolo ya kolamusa baoyo balala. O dia que vai despertar os que estão dormindo, Nazokuwa eu acredito, bakozala complètement transformé. eles serão completamente Etango bakozala transformados. E transformé. quando vão ser transformados, Bakozala na corps ya gloire. eles terão o corpo da E glória. nazokroire E mukolo eu wana. creio que naquele dia, Avant so ya trompete ya nzambe antes do som da ebeta. trombeta de Deus soar, Bavivant os vivos baomona bamort bazotambola. vão ver os mortos andando. Bazotambola. Andando. tokoremarke batombo Vamos efungwani. notar, o chão vai se abrir. tokoremarke batombo Vamos efungwani. notar, os túmulos vão se abrir. bazotambola. Eles vão Ntango caminhar. bato Quando bazoloba as pessoas estão a falar, makambo nini o que ezosalama. está se passando? ndenge nini batombo Quando os efungwani. túmulos estão se ndenge abrindo, nini bato bakufa quando os mortos balamuki. ressuscitaram, ale na katikati ya espace no wana. meio desse espaço, so ya trompete ya nzambe o som da kobeta. trombeta de Deus vai ebiso soar. bavivant. E nós, os vivos, mate elongo na ye. vamos subir junto com ele présenter biso. para nos mais apresentar. pas présenter Mas biso. para nos Est-ce que apresentar, vous allez prêt? será que você está Est-ce se que vous allez preparado? prêt? Será que você está Tozo pronto? vivre era Essa molili. era das trevas. Molili As ezomata. trevas estão Molili crescendo. As trevas ezotombwama. estão crescendo. Kala te mwasi Daqui a akokota. pouco a noiva vai entrar. Sentinelle. Sentinela. Sentinelle. Sentinela. Sentinelle. Sentinela. Ozoloba nini mpona molili? O que você disse esta Ozoloba noite? nini mpona O que molili? você disse esta noite? Ozolala. Estás dormindo. Ozolala. Estás dormindo. Lamuka. Desperta-te. Lamuka. Desperta-te. Kalate. Daqui a Kalate pouco, laban. o Laban Akokotisa leya. vai entrar ali. Kalate so ya trompete Daqui a pouco o som da kobeta. trombeta vai Kalate soar. bamor Daqui a pouco bakoresusite. os mortos vão E kalate ressuscitar. tokala transforme. Daqui a pouco seremos transformados. Tozo c'est la gloire wana. Mas nós estamos à espera desta glória. Tozo c'est la gloire Estamos à wana. espera desta glória. Tozo c'est la gloire Estamos à wana. espera desta glória. Mokolo wana. Naquele dia, tokomona ye e veremos lolenga zali. conforme ele Pour é. le moment Por enquanto, toyebi ye na miroir nós sabemos a morte. toyebi ye muke Conhecemos-lhe pouco. mais jour Mas wana naquele dia, tokomona ye veremos oyo o que tosambelaka nós adoramos. oyo tomatelaka Aquele nós baavion subimos no oyo avião. toplasaka causa dele nós oyo nos tokendelaka na batren Por causa dele entramos no jour avião. wana tokomona ye Naquele dia o veremos. lolenga zali Da forma ele é. toselango. Estamos à espera Est-ce disso. que vous allez prêt? Estamos Est-ce que preparados. vous allez Será que prêt? estás pronto? Molili ekoli. A luz, as trevas já Molili cresceu. ekoli. As trevas já se aumentou. L'église est se préparer. É preciso se prepararmos. Zamba pambola di. Que Deus nos abençoe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Aplaudimos, aplaudimos. Aplaudimos para o Rei dos Reis. Nous acclamons le roi de gloire. Aplaudimos para o Rei dos Nous Reis. acclamons Maranatha. Aclamamos pelo Maranata, Qui vient bientôt. aquele que vem. Nous acclamons l'époux. Aclamamos o esposo. Acclamons l'époux. Aclamamos o esposo. Qui vient prendre son épouse. Aquele que vem buscar a sua À travers esposa. le son de la trompette Através do som da trompeta. et la voix de l'archange. Com a voz do arcanjo. Les morts en Christ O corpo de
Cristo. ressusciterons premièrement. Vamos ressuscitar. Et nous les vivants, E nós, os vivos, nous serons transformés. nós seremos Et transformados. ensemble, Aí de ensino, nous irons nós diremos: à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, acclamons Jésus. Acclamons le roi de gloire. aplaudimos para a glória de Le Deus. roi de gloire. A glória de La Deus. Bible dit, porte, levez-vous. Porte éternelle, levez vos manteaux. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Jésus-Christ, le roi de gloire. Merci Jésus. Merci. Mettez-vous, homme de Dieu. Merci. Nous bandits. Podemos sentar. Henri s'efface. Papa Henri Cephas, Les fils d'Issachar. Henri s'efface. Les fils d'Issachar. Henri Cephas, filho de Sacar. Bandeko balinga, Irmãos em Cristo, avec tout le respect que Dieu pour moi, com todo o respeito que eu tenho por vós, c'est comme ça qu'on prêche l'eschatologie. é assim que se prega a escatologia. On associe les Écritures avec les événements actuels. É ver as escrituras segundo os eventos atuais. On appuie sur l'auteur eschatologie, on va dans la classe. Nós pregamos a escatologia como se estivéssemos na escola. Une eschatologie littéraire. Uma escatologia literária. Les événements actuels, Mas os eventos atuais, sont mariés. nós não sabemos casá-los. L'actualité A avec atualidade les Écritures. com as Et escrituras. ça, c'est la spécialité d'Henri Cephas. Esta é a especialidade do Papa Henri Cephas. Grand eschatologue. Grande escatólogo. Il est en quoi? Eu lhe ouvi em Guapa. Il est encore trop jeune. Ele era muito jovem. On va Estava a usar botas Santiago. com dos Santiagos. Eschatologie. Ele pregava a escatologia. Très jeune. Muito jovem. Et il a gardé E ele olhei. la même dimension. Ele guardou a mesma dimensão. Merci l'homme de Dieu. Obrigado, homem de Deus. Voilà son livre, Aqui está o seu livro. Les Codes Prophétiques. A escola profética. Les Codes Prophétiques. Código Prophétique. O código profético. Malamba lobby. As coisas que ele falou, Agora lobby dit. com o que não falou, Et dans la Katia. está dentro deste livro. Docteur, maintenant ça coûte combien? La fois passée ça coûtait 10 000, 15 000. Hein? Quanto é que está a custar? Maintenant c'est 10 000. Agora é 10 mil. Et qui dit à 10 000? Baixou para 10 mil. Et ça dans secrétariat. Está lá na secretaria. Sombango dans la béni. Compre e vai ser abençoado. Il y en a en français Está em francês et en portugais. e português. Plusieurs mots qui paraissent orthographiés sur place. Vai, compra e ele vai autografar. Merci, Obrigada, Henri. doutor Henri. Merci, mon visionnaire. Obrigada, Papa Visionário, Il nous va bouiller. por esse evento. Nous comprenons qui est Poutine. Nous comprenons Poutine à Zanangamuni. Queremos saber o Putin é quem está enquilado. Europe à Zanangamuni. A Europa está enquilado. Zawa. Os Estados Unidos estão enquilados. C'est merveilleux. É uma maravilha. Je voulais appeler le nom de Dieu. Eu quero chamar o homem de Deus À s'appeler pour un moment. para orar a favor deste momento. J'appelle le pasteur Simplice. Eu quero chamar o pastor Simplício João. Il avance, nous acclamons Jésus. Quando ele está a passar, aclamamos para a glória de Deus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maman, nous les accueillons. Feche os teus olhos, por favor. Pardon, Kangamisu na yo. Eterno Deus, Zambi na lola. obrigado Merci. pela tua palavra. Pona liloba na yo. Obrigado pelo mensageiro. Merci pona messager. Que o Senhor ungiu e capacitou neste dia para nos alimentar. Moto oyo entre por capacité na jornal lilo po ale sabiso. Nós fomos edificados e instruídos através dele. Biso toza edifié pe toza ba instruction na nzela na ye. Senhor, que aquilo que nós aprendemos
Nzambe oto jekoli. aquilo que nós ouvimos, O bisoto yoki. possa nos atualizar Ebanda ko atualize para biso. melhor te servirmos, Senhor. Pona to servir yo malamu. Eterno Deus, Nzambe na lola. o teu servo nós entregamos em tuas mãos. Mosali na yo to kabie na maboko na yo. Continue capacitando cada vez mais. Papa capacitei ele Que susu. ele continue sendo um grande instrumento em tuas mãos. Poye asa na lisusu instrument na maboko na E yo. sempre que ele se levantar diante do seu povo e E servos, chakwa kotele mapona kolobela peple que na ele yo. continue sendo um canal, um instrumento em tuas mãos. Asa la canal para instrument na maboko na yo. Senhor, que possamos receber esta palavra deste dia. Nzambe poto yamba liloba o na tongo A lelo. palavra que nós recebemos. Liloba o bisoto Que yambi. possamos sair deste lugar, ó Pai, Poto bima na place oyo não Nzambe. apenas instruídos, Me kaka instruite. mas renovados, Me tozala renové. com novas capacidades, Na ba capacité com asika. novos elementos, Na ba element para asika. também ensinarmos aos outros. Pona peto la Que kisabaliga. agradecemos por tudo. To peço merci Em pona nome nyonso. de Jesus. Na kombo na Yesu. Assim todos dizemos. Pe banso tolobi. Obrigado a ti, Senhor Jesus. Merci Seigneur Jesus-Christ. Amém. Amém. Merci, Pasteur Simplice. Obrigada, Jésus. pastor Simplício João. Rapidement parlant à cause du temps, Vou falar rápido por causa do nous tempo. avons la bataille dans le sou. Queremos abençoar os nossos pregadores. Pour 5 000 kwanza, 2 000 kwanza, Você tem 5 mil, 2 mil, 500 kwanza, tout ce que tu as. 1.500, aquilo que tu tens. Vamos dar oferta Gagner temps, para ganharmos o tempo. pour aider à tout ça, la monarchie. Merci, papa. À cause Obrigado, du temps, papá. Dans la gentille, il y a copain pour la bataille. Venha abençoar os servos. Valobi bien. Falaram bem. Apôtre Achille O apóstolo Achille, était à la hauteur. ele falou, Estava estava muito alto. Docteur Henri. Doutor Henri, N'en parlons pas. nem vamos En falar. vérité, notre gentillesse. Estão a merecer o nosso carinho. A última música. Saíram distantes. Sont venus Vieram nous faire vivre des bons moments comme ça. para nos fazer viver um bom momento como este. Moment de gloire. Momentos de glória. La conférence à vous. Conferências deste Nous tipo. allons vous appuyer. É necessário pagar bilhete Nous avons na Nigeria. para ir ouvir na Nigéria, Nous avons na Zimbabwe. para ouvir em Zimbábue, Na Afrique du Sud. na África do Sul, Na États-Unis. nos Estados Unidos. Et hier, du Bissau. Mas trouxeram-nos Na Mboka. neste país Maintenant, Aigle Moya. através do Águia Real. Nous avons à l'Oukou. Oh, Deus seja louvado. Peut-être qu'on va te papier. Pagou o bilhete, hotéis, Nous sommes là pour Pambola. tudo para nós sermos abençoados. Acclamons pour Aigle Ou Royal. aplaudimos para o L'homme Águia de Real, l'excellence. o homem de silêncio. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Merci. Obrigado. Ainda bem na muito Eu quero chamar uma pessoa. bom. Spécial. É muito especial para ti Manga. e para mim, Pour la nation. para a nação. C'est un père. É um pai, C'est un maréchal. ele é marechal. Aidez-moi à recevoir. Ajuda-me a Un receber grand homme de Dieu. o grande homem de Deus, Père du réveil de l'Angola. o pai do reavivamento de Pour Angola, s'autoriser. a boca autorizada, Maréchal de Dieu. o marechal de Deus, Son excellence. a sua excelência, Prophète. o profeta Laisse Antonio. Luiz Antônio. Nous acclamons Jésus. Aplaudimos para a glória de Deus, L'homme de Dieu. pela vinda do homem de Gloire à Deus. Jésus. Glória a Jesus. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Nous en avons pas parlé pour la hier. Tendo um pai como ele, Va monter ma main. pai de bom coração. Oh, gloire à Jésus. Glória a Jesus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Podemos sentar. Dans mon avis, Kusani, O nosso tempo está mesmo avançado. nalobi merci pai na Nzambe, Agradeço a Deus na Agia, no Águia epe na biso nyonso. e também a todos nós. Nzambe amona biso. Que Deus nos veja. Atolobi no abete boyoki makambo na lobi. Mesmo se você não disse amém, mas ouviste o que eu disse. Nga na ye mpona senga mbongo. Eu vim para pedir dinheiro. Naza na bakrobasie ebele ebele te.
Eu não tenho muitas voltas, não. Proverbe 27. Provérbio 27, La verset numéro 26, je crois. no verso 26, creio eu. Les agneaux sont là pour nous vêtir. Está a dizer que os cordeiros estão ali para nos vestir. As ovelhas estão para nos vestir. Mas os cabritos é para comprarem os terrenos. Proverbe 27. Provérbio 27, 26. 26. Eu estou na Bíblia. Elobi Disse: les agneaux os cordeiros sont là pour nous vêtir. estão ali para nos vestir. Mais les boucs, Mas os cabritos c'est pour acheter les champs. estão para comprar terrenos. Nazaka na besoin ya agneau. Eu preciso de cordeiros. Botolingo somba te, soki to somba. Porque não queremos comprar. Se for para comprar, Tozaka na besoin ba taba. precisamos de cabritos. Taba tumaka temple makota kana na temple te. O cabrito edifica o templo, mas não entra no templo. Centenaire romain atonga sinagogue makota na kata sinagogue te. O sentinela romano edificou o templo, mas não entrou na sinagoga. Não entrou. Soki ba meme baza awa. Se temos ovelhas aqui, Temple la biso za inachevé. o nosso templo está inacabado. Mais tolingi to chata ba benga tetu. Queremos colocar teto falso. Mbongo na yo. O teu dinheiro Yosunga biso to kanga awa. vai ajudar a fecharmos aqui Epelo kume zonge pa nzambe. e a honra voltará a Deus. Na benga ba tabate. So za taba vanda. Eu não vou chamar cabrito. Se és cabrito, pode sentar. Na benga ba meme. Eu estou a chamar ovelhas. Soki mema za. Se tem ovelha aqui, Epe mbongo to senge za ya nyongo te. o dinheiro que estamos a pedir não é de dívida. Boza ba pasteur, Aqui tem pastores, ba ministre. ministros. To ya pauvreté. O nível da pobreza Evande na christianisme. está no cristianismo. Talaka na église na yo. Olha na tua igreja. Babola baza ebele. Há muitos pobres. Bata ba moye baza muke. Pessoas com dinheiro são poucos. Epe na église babola so mutu mbongo ya kimakia. E se na igreja dos pobres a pessoa se converter, ele foge. Bo akome na charge ya pasteur, ya mama pasteur, ya ba diacre, ba nani. Porque ele vai ter carga de toda a gente. Na o meu bato mbongo bakima ba église na biso kwani. Sabe, pessoas ricas fogem em nossas igrejas por quê? Voiture na ye. O carro dele Ewa na kosala musala ya église. vai começar a fazer obra da igreja. Ndako na ye. A casa dele E como ya koyambela papa ya église. vai começar a ser para receber visitas da igreja. Réflexion na ngana raisonnement na ngana solo. O meu pensamento é verdade. Merci. Obrigado. J'aime l'argent, Eu amo o dinheiro, mais d'une manière positive. mas de uma maneira positiva. Qui peut donner 100 000 kwanza? Lelo suka dimanche. Quem pode nos dar 100.000 kwanzas hoje, só o final até domingo? Yanga ana opakola mafuta la malasi. Vem aqui e vou te pôr azeite e perfume. Pour Bible l'huile et le parfum réjouissent le cœur. Porque a Bíblia diz que o azeite e o perfume traz alegria no coração. 100 000 yaka. 100.000 kwanzas, passe. Na eba yo olega. Eu sabia que virias. La deuxième personne. Segunda pessoa, 100 000 kwanza. 100.000 kwanzas. Deuxième personne à date. Não temos segunda pessoa. Merci.
Obrigado. aoleki na konti na yo Passaste na tua conta. libala eza terrestre eza spiritualité O casamento é carnal, não é espiritual. mobali aza te Não tem homem. 100,000 kwanza 100.000 kwanzas. tokopesa lelo Daremos hoje, suka dimanche final até domingo. kaka bamama mibale Só 2 mamãs. voyez-vous Onde estão vocês? Vão a nous ver? pouvons faire quelque chose Temos que fazer alguma coisa. ezala ngo likambo bacalcule te oza nango yo fungola noka motema esili Não é cálculo, Vamos lá. tu tens. É só abrir o coração, tu tens. qui sera la troisième personne Quem será a terceira pessoa? lelo suka dimanche A partir de hoje até domingo. nani mosusu Quem mais? ata mobali moko aleka boni toza boye mpona Homem pode passar. Estamos a fazer isso por quê? basi tosala tisala ya bakimbangiste Mulheres, vamos fazer est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui peut se sacrifier pour 100,000 kwanza? Onde é que está um homem de Deus que pode sacrificar com seus 100.000 kwanzas? Merci homme de Dieu. Obrigado, homem de Deus. Merci homme de Dieu. Obrigado, homem de Deus. Je suis allé dans une église, Eu fui numa igreja, j'ai prêché normal. eu preguei normal. Dieu m'a dit que je puisse demander l'argent. Deus me disse que eu tenho que pedir dinheiro. Et c'était comme dans un film. Foi como um filme. La vie n'a pas ça 1 million. Eu disse, quem vai dar 1 milhão? Sabe, 2 pessoas correram, vieram. Na kitina 500. Baixei 500 mil. Estávamos com quem? Com o papai. To kitina 500. Baixamos por 500. Plus de 10 personnes. Mais de 10 pessoas. To kitina 200. Baixamos para 200. Mais c'était presque un quart de l'église. Praticamente quase toda a igreja passou. Naquela igreja mo na Viana. Fui numa igreja em Viana. Zango. Em Zango. Igreja mo lobola batu te. Numa igreja parece pessoa, parece que não são pessoas. Deus me disse para pedir dinheiro para edificar a igreja. Eu não pedi dinheiro, pedi salários. Eu disse todos os trabalhadores querem edificar vossa igreja, que passem. 3 quarts da igreja eleki nazana bango. 3 carros da igreja passou. 3 quarts. 3 carros. Só kamba igreja banato sepela. Se você tem igreja certificada de coisas, Olha batamangala. pessoas que falam lingala, Sopega. se alegra. Se alegra, se você tem igreja de pessoas que se alegra. Sombelanga, pesanga, kabelanga. Me dá Mwasi um na yo moko, bilengi ya yo moko, babalela yo, basala yo cotisation. Ndako yo moko kolala, bafutelela yo. A tua Wana própria batamangala. esposa tem que te casar com ele, a tua casa tem que pagar. Mwasi mo ya yo moko tosala cotisation ya nini? A Bilengi ya mulher yo tua, moko. vamos fazer contribuição como se o bem para ti. Yo mto bana kosepela na ebiso. É você que vai se alegrar, somos nós. Bilengi na yo tosala ngo cotisation. Teu prazer temos que contribuir. Ndako kolala yo moko. A casa que você mesmo vai dormir, Ziko biso tofutelela yo. nós que temos que pagar. Maladi na yo. A tua doença, Recette est une église. a receita vem na igreja. C'est la bassesse. É muita baixaria. C'est la bassesse. É baixaria. So batuninga la plus grosse erreur na sana ngola quand on église na palanga, ça c'est l'échec.
Moi. Se eu falar que a grande coisa que eu fiz é edificar uma igreja no Palanca, eu vou falar que isso aqui é derrota. Quand on église na palanga nga eza échec. Edificar uma igreja no Palanca é derrota. 30 ans église ici la raté. 30 anos a igreja não acaba. E vamos a faute na nga. É minha culpa. Eza faute abato na zo kambati. É culpado são as ovelhas. Bon. 50 000 kwanza. 50 mil kwanzas. Merci docteur. Obrigado, papá. Oh, mateta makanda. Yo. C'est bon. Obrigado. 50 000 kwanza. 50 mil kwanzas. Qui sera la troisième personne? Quem será a terceira pessoa? Tu peux passer? Pode passar. Voilà dans les Serge. Prophète. Prophète. Oh. Yo lero sto senga to lega yo bomba mana simandeni. Quando pedimos, tu tens dado, dá a se esconder por quê? Mbongo bayo que la solité prophète. O dinheiro não se sente vergonha, profeta. Vous voyez que nous sommes plus de 100 personnes, mais pour atteindre 1 million, ça commence à nous compliquer. Sabe, somos mais de 100 pessoas, mas para atingir 1 milhão começa a nos complicar. Yeah. Ela, Oh. Chaque mois, somme la ngabilamba. Chaque mois. todos os meses me compra roupa a ele. Lobe, semaine passée, ayago tika 2 costumes. Lobe, il soit tika 2 costumes. Semana passada trouxe 2 casacos. Ontem mais trouxe 2 casacos. Chaque mois, somme la ngabilamba. Todos os fins do mês ele me compra roupa. Alors, avant, depuis na kota na sa couverture, ma cambo changea. Ele disse, avô, diz que eu entrei por baixo da tua cobertura, as coisas Et mudaram. puis, l'unique personne ayaga na batobene na conférence zaga yemoko. E eu, a única pessoa que traz muita gente nas conferências. Yemoko. Ele sou. Biso tozoya tozo tika bandimi na biso me ya kangi na église. Nós devíamos e deixamos as ovelhas, mas ele traz até as ovelhas. Batu obaye na tongo wapi bango ya ye. Obaye na ye. As pessoas que vieram com ele estão aonde? Omoni. Tá vendo? Omoni. Tá vendo? Wana koko na kabila ngambo chaque fois tanto kutana balabala pesa ngambo. Aquele movo anda me dá dinheiro, mesmo na rua, não se encontrar, não me dá dinheiro. Oyoki lobby ye. Amanhã ele. Aye na ba vesta kaboli ba membre nyoso a bureau ye. Ontem trouxe casacos, ofereceu a todos os membros do gabinete. Kebo okufa prophète avec beaucoup d'onction motiki ba nyongwa. Vais morrer como profeta com muita unção, mas vais deixar dívidas. Mugona hotel na osepeliso. O dia que eu pregar, vou te alegrar. Na bita na hotel mukoni na osepeliso. Eu não sei quando é que eu vou pregar, mas você vai gostar. Na hotel leona pouco. Na leona lobby. Elengia. É uma alegria. Ah? Ah. Balga ba pesa na euro. Ah, bato bozali banda. As pessoas que estão fora, Toza na teto alto, lingo to cha toiture, ba benga na français. o que é que chamamos em francês? Tongo to cha plafond. Queremos colocar teto falso. Ceux qui bolingi bo contribuer na biso, Se vocês querem contribuir, botindika message. mandem mensagem, por favor. Na kati ya nini ya réseaux sociaux, Na rede social, au soit tozo pesa numéro bo benga. ou vamos dar o número que vão ligar. Bocha numéro agia. Colocam só o número no rodapé. Bo benga numéro na avec préfixe na biso plus 244. Vão ligar naquele número com o nosso código mais 244. 50 000 kwanza mutasuka. 50 mil kwanzas. Azate Não tem ninguém? toka bakia. Engambe merci. Devemos começar a oferecer. Obrigado, papá. Bakoma déjà. Bon, lokola sebo sali boye. Como já estamos aqui, Mafuta la tika kina ndako na malashi. o azeite deixei na minha casa com perfume, é? Ah, eza. Ah, tem. Ya José. 50. Dá-lhe sous 50. Quem mais que pode dar 50? Merci. Obrigada. Et Sili, Acabamos? bazo sombela un avion. Vamos comprar avião.
Mikolo ba osombela un avion. Esses dias vão me comprar avião. Joshua, ba osombela un avion. Vão me comprar avião. Nazo sala blague te. Eu não estou a brincar. Na sambele mutu na prison. Eu orei para alguém que estava na cadeia. Abimi na prison. Saiu da cadeia. Bakati la 8 ans de prison. Cortaram-lhe 8 anos de cadeia. Na sambeli. Orei. Astalika 7 mois na ebisena mona landanga abimi. Ayeti na église nanga apesi témoignage alobia zo sombela nga avion. Só fez 7 meses e saiu, veio até na minha igreja testemunhar, disse que vai me comprar avião. Mais lokola soka na jo avion nanga. Se eu pegar o meu avião, Na beti ngo mbala moko. vou dar de uma vez. Na zo mbongo na somi ndako nanga. Eu vou tirar dinheiro, vou comprar minha casa. Avion ezala ba dépense. Avião tem gasto. Luka pilote, Luka aeromoça, manitesa union songala la mam. Procura piloto, aeromoça, pista, tudo isso é dinheiro. Mais avant na teka. Mas antes de eu vender, Bogomona nabo Mies Antonio Airways Ministries. vocês vão ver mesmo Mies Antônio aí, ministros. Bogomona nabo Mies Antonio Airways Ministries. Vocês vão ver mesmo Mies Antônio RS Ministros. Après na beti na tag. Depois vou vender na tag. Sogozo kaba. Se você oferece, Nzamba opambola. Deus vai te abençoar. Lena koloba biloko nazala ngo okoba na otonga ngai. Mais na banda kuta kikolo tim palanga makolo. Makala tim binza makolo. Batu balobela ngo te. Lena kolobela biloko la ngai comme problème. Hoje quando eu minhas coisas você me fofoca, mas quando eu andava a pé, você não sabia, mas hoje eu minhas coisas queres fofocar. Église à réveil. Igreja de reavivamento, Oya mitema malamu. de pessoas de boa fé. Bazo sangisa mbongo basombola nga jeep na lotango na ndoto te. Estão a juntar dinheiro para me comprar em carro, eu não sonhei isso. Bana nga mibaya na église. 2 filhos meus da igreja Basombola nga de jeep. querem me comprar carros. Wana mususu aneza Outro tão. basombola nga. Aquele que tem me compraram. Semaine passée, Semana passada, mwasi na nga ye. a minha esposa está aqui. Mwana nga moko alali. A minha filha, um dos meus filhos, Nzamba lobi na ye. Deus lhe disse: Peselo kwa valoro za lango pona tata na yo. dê uma coisa de valor ao seu pai. Azana jeep, Ele tem jipe ana ndako. e também tem casa. Alingo pesa jeep. Disse: vou dar o jipe. Nzamba boyo beza biloko basalela. Pesa ndako. Deus disse: não, isso é coisa usada, dá a tua casa. Nazo ndako. Eu recebi a casa. Nazo ndako. Eu recebi casa. Na komi na 18 ndako ndenge na zawa. 18. Eu agora tenho 18 casas. Bana 8, 18 ndako. Cela veut dire, moi na moko na de Palestine. Biso moko de, nano esilite. 8 filhos e 18 casas. Cada filho tem 2 casas. Ainda não acabou. Nyoso wana eza fruit yako pesa. Tudo aquilo é fruto de dar. Na mikumisi. Eu estou a me Na vangloriar. ngola soza ba pasteur bakabaka ngana za na kati. Se tem pastores que oferecem, eu estou aí. Eu Na vou me mikumisi, ngamoko na mikumisi na mindimi ngamoko. vangloriar, eu vou me vangloriar. Soka ba pasteur bakabaka ngana za na kati. Se tem pastores que oferecem, eu estou dentro. 20 000 kwanza. 20 mil kwanza. Lega. Passe. Merci papa. Obrigado, papá. 20 000 kwanza nani? 20 mil kwanza, quem pode passar? Merci Vala, merci. Obrigada, obrigada. Oh my God. My Meu God. Deus. Meu Deus. Mbongo bimisaka na ba paralanga. Ah, o dinheiro me faz falar 30 em 000. línguas. OK. Ozongi ne vala. Voltaste? Ozo carte. Mbiku Está dia a buscar zawana. cartão? Traga. Bikula bango. Mbiku dia wana. Eh, profeta zawana. Profeta está. Yaka awa fo. Nazobenga profeta. Eu estou a chamar profeta. Cha awa yara takate cha wana. Fica aí, ele não falha. Banda osakola bango. Começa a orar. Ah? Profeta yeyo. O profeta está aqui. Asa sakolio. Já profetizou? Já. Yo perceba sakola que yo déjà na profeta. Também já te profetizaram? Nazala besoin ya 20 000 kwanza. Eu preciso 20 mil kwanzas. Tala ekozala malamu. Vai ser bom Que na histoire atuatira ndako nzambe.
que na história da edificação da casa de ya Deus, plafond kombo no eza na kati. é no dinheiro do tento fosso que tem até o dinheiro. Esa bateye biso awa epai ya apôtre Achille Nos pregaram aqui no apóstolo Achille. awa solia na koro bona batsala na ye saka na wana yo mbisa obimisa mbongo na mayo leso na mbisa okena obwaka ndobo na maye mbiso abimisaka ndobo abimisaka aliaka ndobo azaka mbisa discernement. O peixe que traz o dinheiro, você está comendo mesmo peixe. Yo solo ngwe na batsala Você tirou todas as asas. na ba interdit da mahakaka Até coisas interditas você come. bateye biso pende za makola urse zoya etali bino Nos pregaram que os pés do urso está vindo da vossa conta. 20,000 kwanza esili 20 mil quase acabou. nana mutasuka Quem é a última pessoa? 20,000 20 mil. ezoleza ndenge moko te tu fait nombre 10,000 kwanza okoleka A maneira de termos valores não é da mesma forma. Você que tem 10 mil pode passar. 10,000 kwanza. 10 mil kwanzas. Merci papa. Obrigado, papá. Vieux Dev. 10,000 kwanza te 10 mil kwanzas. ata kuti basengaka mbongo ata ndenge wana te Mesmo se pedem dinheiro também já não é assim. na 10,000 ekomi areyo Até mesmo 10 mil kwanzas está para euro. ekomi areyo Ficou arreou. tudo é barato. Nhoso já moenche. osomela kuti momi pale momengo pakotisa ne mibale musume po pesa nzambe ekomi problème. Para C'est pas Deus bon. é complicado, não é bom. 10,000. 10 mil. Simplice mon fils, tu passes, comment tu fais la honte de ton père? Papá simples, passa meu filho. Como é que está a fazer isso diante do teu pai? Tu dois passer, il ne faut pas faire la honte de ton père. Tu tens que passar para fazer a honra do teu pai. Dis, Jancy, yo za mutu excellence, qu'est-ce que tu fais là? Papá Jancy, tu és excelente. Tá Nanga fazendo baka o ta quê? jipo tambo na ngo vanda ndenge na koma. Eu vi o Jeep que estás a andar com ele, está sentado assim por quê? Vieux Matane, ne faut pas faire ça. Não podemos fazer isso. Ah, mais elle kamba onction, elle kamba conviction. Merci Mbuta alegria. Aqui não é coisa de unção, é convicção. Merci Mimi. Obrigada, mamãe Mimi. 10,000 c'est rien. 10 mil não é nada. 10,000 c'est rien. 10 mil não é nada. Je te dis 10,000 c'est rien. Eu estou a te dizer que 10 mil não é nada. Est-ce que 10,000 est un problème? Será que 10 mil tem problema? Yondo lingo pesa tozana nango. Você que não quer dar, mas você tem. Mais ça nango problème te. Não é problema. Vanda na 10,000 na yo. Pode sentar com o teu 10 mil. Mais mokolo yo poko koma na besoin. Mas o dia que você também precisar, Nzamba kokanga mitema to pesa te. Deus vai fechar nossos corações para nós não te dar. Protocole, Protocolo. mafuta, Azeite. sangisa malasi. Junta com perfume. Toza toujours na Proverbe 27. Sokoto koma na verset 9. Estamos sempre em Provérbio 27, agora estamos no verso 9. Elobi mage yebia ntsonga bigari nganga intima. Mage yebia ntsonga bigari diganga intima. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Oh le perfume agrada o coração. Mafuta na malasi simplisa motema. O azeite e o perfume alegram o coração. Chabia ya Charles. Père grand Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, No nome de Jesus. je prie pour cette huile mélangée avec les parfums. Eu oro a favor desse azeite que está misturado com perfume. Laisse que ce chapitre du Proverbe 27, 9 se matérialise dans la vie de tout et chacun ici présent. Deixa que o livro de Provérbios se manifesta na vida de cada um que aqui está. La Bible déclare, A Bíblia declara: tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu és o mesmo ontem e hoje e eternamente. Il n'y a aucune personne dans la Bible Não há nenhuma pessoa na Bíblia qui avait soutenu ton œuvre que ajudou a tua obra et que sa vie était restée la même. e que a sua vida tornou a mesma. Et je suis témoin de ses effets et de ses actes. E eu sou testemunho desses atos. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Pamusa maboko yoki tsunga ondre mutunao. Limpa as mãos, sente o paladar ou depois coloca na cabeça. Zamba salabino bolamu. Yoko apenda tsunga na mute opambolao. Essa ação é que vai te abençoar. Cheire e coloque na cabeça. Di dimanche, Sinta o aroma até domingo. Traga. prophète, Profeta,
Zamba pambola bino. Deus vos abençoe. Águia. Águia, Moni. tá ali ver? Aê. Ele veio. Mutuna, petena bina. Ah, balifanto. Teu filho. Bishop Dorcas. Bispa Dorcas. Tchau. Merci, que Deus vous bénisse. Obrigada, Deus abençoe. Prophète Serge. Profeta Sérgio. Que Deus vous bénisse. Yoga pe tsunga. Sinta também o aroma. Tsunga na nem tu sabe bien. Viens mal. Esse aroma que vai fazer bem. C'est bon. Obrigada. Vas-y. Pode ir. Ngambe. Lobi suna osenga. Amanhã mais vou pedir. Poba tumsuba yete ba oyaga lobi. Porque há pessoas que hoje não Botika la vieram. espaço pe lobi na senga. Na pouca pena osenga. Me deixa um espaço amanhã para me pedir. À tarde também vou pedir. Et voilà. Approchez-vous s'il vous plaît. Aproximem, por favor. Yana. Tsunga, oyogi tsunga. Vem ainda, sentiste o aroma? C'est bon. Enlève l'enveloppe. Abre o envelope. Tire l'enveloppe ainda. Chala tu. Coloca na cabeça. Vieux matano. Oyogi solote prophète. Não sentiste o aroma, profeta? Didier Sakuba le londonien. Na oya le sobongo me manga no bana me manga. Année prochaine na ozana Londres. Próximo ano estarei em Londres. Vieux Gédéon nzamba pambola bino vraiment. Papai Gedeon, Deus te abençoe. Yes. Que Deus vous bénisse. Que Deus te abençoe. Já tem dinheiro. Deus Bom te de abençoe. Jesus. Ba reunion boye bongisa bato bela. Este tipo de reunião matou muita gente. Esili Acabou? 5,000 kwanza. 5.000 kwanzas. Eza mbongo kokela wana, pas de problème. É aquele dinheiro que você tem, não tem problema. Koyoka soni te ngala banda kuta makala timbinza makolo pona zalaka nango te Non. nazokuta kikolo donc kozanga eza normal mais Non. toko umela kozanga te nzambe fo yo mo fo activer provoquer bénédiction na yo. Não sinta vergonha, é aquilo que tu tens. Eu saía de um lugar para o outro a pé. É aquilo que você tem. Podes vir. Você que vai provocar a tua bênção. Bateyaki biso lobi Nos pregaram ontem. ko négliger mutu pona lelo te parce que loba kozala providentiel na yo. Não ignore a pessoa hoje, porque amanhã pode ser uma bênção para você. Mais na 2000 nakokita te. Mas no 2000 não vou baixar. Bangosama bo boyaka mbango mbango natambola te. Limpem as mãos. Aproximem, por favor, para eu não andar. Évangéliste. Evangelista, Bo pusana longola enveloppe. aproximem. Longola enveloppe na maboko. Tira o envelope Jala das sali mãos. peka nano yoki tsunga. Sinta o aroma. Cinq mille eza mbongo. 5.000 é dinheiro. Biso to bana otambola makolo to zakane logo nini. Nós andávamos a pé, não tínhamos nada. Mais futur epesi nga ba voiture. Mas aquilo me deu carros, Epesi nga na bandako. me deu casas. So kotonga tonga na yo naza nango nalobi o nga naza nango. Se você vai me fofocar, me fofoca. Eu estou a dizer aquilo que eu tenho. Mais yo kuto kozanga nango koleka ngai. Mas você terá mais do que eu. Soko lobi ame osala mabongo lokolo boye na yo na koleka la ngai yo. Se você dizer amém, vai acontecer assim. Pusa bango nde bayaka ngana bana landa suka jiwa. Aproxima aqui, aproxima, por favor. Sali bien namona okala. Fizeste bem e nunca mais te vi. Tira aí. Akabasi mba osimba ba enveloppe. Ya Claude.
Mama Pamoko Pasteur. Mama. Merci. Pesa l'enveloppe now. Yaka nangona nous a. Ça m'a fait bien. Yo va tsum. Si vous tchala mutu. C'est comme ça. Ici, D'accord? tika nzamba kanisela biso. Que Deus nos recompense. Nalobi nzamba kanisela biso. Que Deus nos recompense. Ato pesi lelo te. Se você não deu hoje, Lobi kuno ko pesa. amanhã você pode Ko ba dar. rencontre za ebele. Porque há muitos encontros. Oyokinga Entendeste? ko kanga motema te pona nzambe. Não endureça o coração para Deus. Soko za na possibilité ko sala sala. Se você tem possibilidade de fazer, faça. Oyo za na ngote. Aquilo que você não tem, Nzamba ko sengo ya ngote. Deus não vai te pedir. Mais akoko pesa yo oyo za na ngote. Mas pode te dar o que você não tem. Mbongo na vie longola ba stress. O dinheiro na vida tira estresse. Mbongo na vie pesa ba to ko seka. O dinheiro dá alegria. Mokolo moko nazo somba sapato ya 1850 euros. Dia eu estava a comprar um sapato de 1.850 euros. Bota anaconda na kabila o manzambi mwana ngai. Bota de anaconda dei ao pastor Manzambi, meu filho. Tango na osoma to na mwana ngamo pasteur José. Quando eu estava a comprar, estava com meu filho, pastor José. Alabi papa zo bebi sambongo boye. Disse, pai, estás a estragar dinheiro assim. Melere nzamba pamboli e. Mas quando Deus lhe abençoou, Akomi ko senga ko somba ko lega ngai. ele começou a comprar mais do que eu. Esiko koma teli kolekita. Onde você não chegou, o seu caiu. Mondela meme biso na restaurant. O branco nos levou no restaurante. Asali dépense a $300 na rolia. Fez gastos de $300 a comer. Nabi oyo leto ko kabana ko pesa nga vraiment eloko malunga. Eu disse, esse aqui quando nos separávamos, me dá um bom envelope. To kabana pesa ngelo te. Nos separamos, não me deu nada. Abi kene malamu na yoki kanda. Disse, vai bem, eu senti uma ira. Esika ya kolesa ke fala pesa nga na tchala poche. Eu disse, vai tentar de comer com esse todo dinheiro, podia me dar para meter Melelo. bolso. Mas hoje, Na koma pe ko lia na restaurant presque $300. começo, agora eu como no restaurante mais que Tika nzambe $300. oyo afungulaka likolo pona bao bapesaka. Deixa que Deus que abre o céu para aqueles que dão. Afungula likolo na tina na yo. Que abra o céu a teu favor. Oyo ezalaki difficile como facile. Aquilo que era difícil se torna Oyo ezalaki fácil. impossible como Aquilo possible. que era impossível se torna Na possível. bondeli nzambe. Eu oro a Na ba Deus. oyo nyonso baleki awa. Aqueles que passaram. Mbula oyo esila te. Este ano não Natalami acaba. lokola mosakoli. Eu estou levantando como Natomboli loboko na nga. Eu levanto a minha Mbula oyo esila Este te. ano não acaba. Semence na yo. A tua semente Ememela yo. que te leve. Ememela Que yo. te leve. Odela ya bapense na yo. Muito mais do que teu pensamento. Nafukami na mabele. Eu ajoelhei. Natomboli loboko na Eu nga. levantei a minha mão. Nalali tolo nga na mabele. Eu meti a minha barriga Nabondeli no chão. nzambe. Eu estou a orar a Mbongo Deus. no ya tetu. O teu dinheiro. Mbongo na yo. O teu Oyo dinheiro. kotia faux plafond. Que você vai colocar dentro do Epeso bolso. bandaku. Que te dê a casa. Lokolo ozotonga ndaku na nzambe. Como estás a edificar a casa Nzambe de Deus. apesa yo mpe mbongo kotonga ndaku na Que yo. Deus também te dê dinheiro para edificar a tua casa. Bakabela Que te yo. ofereçam. Bapambola yo. Que te abençoem. Na oyo osali na ntongo na lelo. Naquilo que você fez na manhã de Na hoje. kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esalami bongo. Merci. Obrigada. Merci Tovandi na Kombonaï. Sentemos em nome de Jesus. Nous devons communiquer. Communiquer à Liboso. O primeiro anúncio. Iska batata bazali. Onde estão os pais? Bana babimaka te avant bapapa babima. Os filhos não podem sair antes dos pais. Nous en avons respect à bapapa. Que tenhamos respeito dos nossos pais. Bien que ce pas pasteur Josué. Nos pregaram pastor Josué. Nous sommes des pasteurs éduqués. Pastores educados. Là où il y a des pères, sur ma pimité, il faut les mater. Onde há pais, se não saírem ainda, tu não podes Na levantar. Nigéria, ça la rabou. Na Nigéria é assim. Ok. Tous les qui n'ont pas communiqué à mi balé. Passamos no segundo anúncio. Na pourquoi l'élo. Na tarde de Nous hoje, avons la célébration temos a celebração évangélique. evangélica Avec
deux puissants orateurs. com 2 poderosos pregadores. Orateur est le pasteur Josué. O primeiro pregador é o pastor Josué. Un homme avec plusieurs casquettes. Un homme avec plusieurs casquettes. Homem com muito capacete. Par moment, il apparaît comme un docteur. Às vezes Par ele moment, fala comme como doutor. un prophète. Às Par vezes moment, fala comme como un profeta. évangéliste. Às vezes como evangelista. Un homme mystique. Ele é místico. Ce soir, Essa on a tarde. le premier orateur. Ele será o primeiro pregador. Ne manque pas. Não falta. Parce que mona escalo sala, azo sala ministère charismatique. Eu já lhe via fazer ministério carismático. Azo exercer charisme. Ele é carismático. Na centenaire l'année passée. Eu estava com ele no ano passado. Fantastique. Foi fantástico. Deuxième orateur, il y a beaucoup alléluia. O segundo pregador da tarde de hoje, Maman Dorcas sabait que ngali solo moko. a mamã Dorcas me falou de uma coisa. Maman Dorcas aza muninga na ngato sola, elle est très bien. A mamã Dorcas, eu falo com ela muito bem. Mambo akati. Coisas de fundo. do Avec dentro. na conférence moko na zangu. Ela disse que ela foi numa conferência no Zango. Muto até que Juana prophète Antonio Mies. Naquele dia quem pregou foi o nosso pai, que é o papá Alors Mies puis, Antônio. on va passer 200 personnes. Disse: eu vi 200 pessoas. A cueia auto nascer. Caíram. Non, non, non. Eu disse: não. Émotion, mon amour, émotion. Disse: eu me missionei. Ele queranga. Disse: me ultrapassou. Makamda maosala na papa ya nation mikolo oyo. As coisas que Deus está fazendo na vida do pai da nação esses dias terrível. são terríveis. Na pouco alléluia. Na tarde de hoje, Manque pas. não falta. Vous allez terrible. Será terrível. Oyinda mabebi se. Vai mesmo ser Donc terrível. le père de la nation sera le second prédicateur. O pai da nação vai ser o segundo pregador. Tous les qui va communiquer rapidement. Vamos passar em outros anúncios. Nous avons l'école EMAG, Nós temos a escola EMAG, école du ministère pour l'activation des grâces. Escola de Ministério para Ativação de Graças. Ça fonctionne ici dans cette église CA. Funciona aqui na igreja CEA. Promoteur Nangweza Aigle Royal. O promotor é o pastor Rogério Mambo Águia Real. Parmi les professeurs, E entre os professores, les PP, o pai também. le professeur principal c'est le maréchal, le prophète Miezantou. Também temos o professor principal, que é o papá Mies Parmi les Antônio. professeurs, nous avons le docteur Moïse Mambenga. Entre os professores temos o papá Moïse Mandenga. Parmi les professeurs, Entre professores, nous avons le prophète Isaac Miracle. temos o papá Isaac. Nous avons lui-même Aigle Royal. E temos o Águia Real. Et ça démarre Awa. Acontece aqui. Est-ce que Banemak va savoir ça Será que tem filhos de Ils sont là, Maria? ils sont là. Estão Gloire à aqui. Jésus. Glória a Jesus. Donc, l'inscription est gratuite. A inscrição é gratuita. Aigle Royal, c'est un homme gentil. Águia Real é uma pessoa. Minerva les a te botant au fêlé. É uma pessoa abençoada, não há propinas. Oui, au Kalamanga Mwanzambi. Você vem ouvir a palavra de Pour Deus connaissance. para ter conhecimentos. On fonctionne ici lundi et mardi. Ele funciona aqui de segunda a De terça, 13h30 das 13h30 jusqu'à 16h. até 16 e ponto. Tous les qui n'ont communiqué Moussous. Passamos num outro anúncio. Église MIPA A igreja MIPA organise une conférence está a organizar uma conferência avec le thème com o tema Construire un ministère Construir um Ministério avec impact com impacto, du 23 do dia 23 au 26 juin a dia 26 de junho 2022. de 2022. Local Bairro Rocha Pinto. Está localizado no bairro Rocha Pinto. Rua de Vat. Référence Salon Maman Angélica. A referência é Salão Mamã Angélica. Troisième communiqué. Terceiro comunicado. Le professeur Rigo Barout O professor Rico Barut organise 3 jours de lycée national está a organizar 3 dias de ação nacional des femmes de mulheres, chrétiennes. mulheres cristãs. Le 28, Dia le 28, 29, 29, le 30. 30, De 8h30 das à 8h30 13h30. às 13h30, Dans ce mois neste mês de juin. de julho. Local Salão de Festa frente à igreja. O local está no salão de festa, frente à igreja. Communiqué suivant. Outro comunicado. L'apôtre Timothée O
O apóstolo Mbenza Timóteo Mbenza invite les hommes de Dieu está a convidar os homens de pour une Deus réunion préparatoire para uma reunião preparatória dans son église na sua igreja, le 4 juin dia 4 de junho, à 9h às 9 horas, dans l'église Merapa, na igreja Merapa, local la rue 5, local Rua 5, Palanca. Référence, referência par Mili, par ma fille. Hein? Pardon? Ekiri. Ah, date. Date à réunion, ça les 4. Data é dia 4. Le 4 juillet. Dia 4 de julho. Le 4 juillet. Dia à 4 9 de heures. julho. Às 9 Na horas. igreja Merapa. Na igreja Merapa. Merci. Obrigado. Donc, l'équipe, église mère, A igreja Mer réalise Simom 2022. está a realizar em 2022 Le thème de la conférence, o tema da conferência, la place de la paternité dans le ministère. o lugar da paternidade no ministério. Cette fois-ci, ça sera accompagné avec la convention Desta vez será acompanhado com convenção, qui aura pour thème rien n'est impossible à Dieu. que terá como tema Nada é impossível para Deus. De 12 à 19. Do dia 12 até dia 19. Saute aussi si à dimanche, Se nós terminarmos aqui domingo, lundi, segunda-feira, pour quitter par Ligue des Champions. vamos para o Ligue des Champions. Si dimanche. Até domingo. Donc l'équipe, dernier communiqué pour aujourd'hui. Último anúncio para este dia. Afamara A Famara organise une conférence des expérimentés. está a organizar uma conferência de experimentados. Communiqué incomplet dans la date. Este comunicado está incompleto, não tem data. On a encore notre communiqué. Temos outro anúncio. La réunion des aigles A reunião das águias organise la 5e édition organiza a 5ª edição de la conférence et convention da conferência e convenção du 27 do dia 27 au 3 a dia 3 juin de julho 2022. 2022. La conférence des serviteurs et des ministres de Dieu A conferência de servos e ministros de Deus sera le matin será de manhã, de 9h à 12h30. das 9 às La 12h30. convention A convenção avec le thème com tema ils changeront d'avis, eles mudarão d'idée, mudarão de de ideia. 15h30 à 18h30. Das 15h30 às La 18h30. direction du Bon Coin, A direção é no Bom Coin, Bairro Sapu. no bairro Sapu, La paroisse à salvation en Jésus-Christ. na paróquia Salvação em Jesus Cristo. Pasteur Benson Pasteur- Lumana, Pastor Benson Lumana, c'est lui qui est l'hôte de cette conférence. ele que é o autor desta conferência. Merci pour votre attention. Obrigada pela vossa Je atenção. vous prie de vous lever Eu vos rogo, por favor, nos coloquemos de pé, pendant que le Père de la nation enquanto que o Pai da Nação va bénir notre sortie. vai abençoar a nossa saída. Il est écrit, l'inférieur est béni par le supérieur. Está escrito que o superior vai abençoar o inferior. Comme il est présent, Entre os il a presentes, droit à nous bénir. ele tem direito de nos abençoar. Merci, nous accompagnons la prière du Père. Obrigada, acompanhemos a oração do Pai. tosambeli Oremos, tombola loboko na mobali levanta sua mão direita. nzambe tata na biso na likolo Deus nosso Pai nos céus, totomboli maboko na biso ya mobali elevamos as nossas mãos direitas, parce que yo vandi na loboko ya mobali ya tata porque você está na mão direita do Pai. loboko nyonso eza ya kotombo na likolo Toda mão que está erguida em cima, osalela yango nzambe que opere Deus, elongo na banaturel que saia do natural, ekota na basirnaturel que suba no sobrenatural, elongo na ordinaire que saia no ordinário, ekota na que baextraordinaire suba em extraordinário. yawe nzambe Deus da glória, elembo emonana ete touti na présence na
na Que os yo sinais se mostrem que saímos na sua presença. salela biso bolamu Opera-nos, Deus. moko na moko Cada um de nós apambolama que seja abençoado. tolingi tozala mito kasi mikila te Queremos ser as cabeças e não a cauda. tolingi todefisa kasi todefa te Nós queremos emprestar e não pedir tout est emprestado. possible à celui qui croit. Tudo é possível naquele que crê. Toza na semaine ya koexperimenter gloire na yo Estamos nzambe na semana de experimentar a tua glória, Deus. kabod Kabod, ezala que exista, ezala que exista, ezala que exista na bomoi na biso na nossa vida. na manière oyo bato bamona yango. Que as pessoas o notem. Israel bamonaki nkembo na elongi ya Moïse Israel viram a glória através do Moisés. tika bato bakomona biso Que as pessoas que vão olhar para nós, bamona nkembo na yo likolo na biso que vejam a tua glória em cima de nós. bana ya baprofete Os filhos dos profetas